Those who discuss the content of this book are to be shunned by all as centers of pestilence. Olá, crianças do abismo! Está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou o Flávio Watson e estou aqui acompanhado dos meus companheiros de sempre, Peu, Nada é verdadeiro. Senhor Feliciano, É nóis. Pietro Tudo é permitido. e temos um convidado hoje que é o Alexandre Nascimento, que participará do nosso tema que vocês vão saber daqui a pouco. Tamo junto. O Foco de Pestilência é uma realização do CALEM, Colégio Adlux et Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Bom, o tema de hoje, para quem já viu a vitrine da publicação e o post, etc., é ordalhos, ou ordalhas, tem quem diga de forma diferente, e provas mágicas. É um tema um pouco assim... É engraçado, porque para mim é uma coisa que eu sempre ouvi falar, assim, já há muito tempo, mas às vezes quando eu comento com alguém, as pessoas acham, não, mas o que é isso? O que é ordalho? Então eu tinha uma falsa impressão de que era um tema de conhecimento, mesmo que confuso, mas conhecimento comum, que as pessoas sabiam o que era um ordalho e o que isso tinha a ver com a expressão prova mágica, né? O que eles poderiam cruzar, mas eu vi que não é. Muita gente não faz ideia do que é e muita gente sequer imagina que algo como isso possa existir dentro do mundo mágico, e isso é uma pena, porque é algo que acontece e tem seus custos. Então, enfim, o que é o ordalho? E para falar sobre esse assunto, além dos nossos participantes de sempre, temos um convidado hoje que é o Alexandre Nascimento, uma figura aí que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, talvez alguns de vocês já tenham conhecido ou visto assinando como Fraterabo em priscas eras da internet brasileira, mas ele está aqui conosco hoje e vai complementar o assunto, dar a opinião dele também sobre esse tema. E Alexandre, fala aí um pouquinho sobre você. Obrigado, Flávio. Obrigado pela oportunidade aí, a mesa desse podcast. Como foi dito aí, eu me chamo Alexandre Nascimento e já estou aí no estudo do ocultismo já há alguns anos, e eu acho que vai ser legal participar disso aí, aprender com o pessoal aqui, girar o assunto, e eu acho que vai dar uma polêmica e vai dar um caldo bom aí no final. Tomara, se não tiver polêmica, se não tiver pestilência, não é um programa de sucesso. Bom, então antes da gente falar sobre essa questão propriamente dos ordalhos e das provas mágicas, vamos dar uma recapitulada histórica no que esse termo traz pra gente hoje, né? Quer dizer, é sempre legal olhar para essas expressões sob uma perspectiva da origem da palavra, dos primeiros usos da palavra, e que uso que a gente faz dela hoje nesse contexto específico, né? Quer dizer, a palavra ordalho ela vai ter outros usos em outros cenários, mas no nosso cenário mágico ela tem um uso bastante específico, que é herdado desses primeiros origens, e o Peu pode falar um pouquinho pra gente. Fala aí. Eu vou compartilhar esse momento aqui com o senhor Feliciano, que tem um outro lado da moeda aí pra gente dividir. O que eu gostaria de pontuar, não vai demorar muito, porque realmente não é um conceito muito extenso, muito complexo, né? A história documentada até é, mas o conceito em si não é. Ordalha é uma espécie de antepassado jurídico do nosso, digamos que, do nosso processo penal hoje, né? A ordalha era uma maneira de você decidir sobre culpa. Antes da gente falar antes de se tornar um termo mágico, a ordalha era uma coisa civil da sociedade, e a ordalha era um processo. É aí que eu vou depois pedir auxílio do Sr. Feliciano. Era um processo de decidir se a pessoa tinha ou não culpa, mas ele era um processo específico. A ordalha era peculiar no fato de que ele invocava a providência divina como parte do processo. Vamos completar aí, me dá uma ajuda aí, Sr. Feliciano. Então, eu fiz uma pesquisa bem
parcial e bem superficial, tanto em alguns artigos jurídicos. Também pedi ajuda do conhecido Bruno Marconi, que é doutorando em História Medieval. E o que eu consegui pesquisar foi o seguinte: desde do direito romano, você tem o livre convencimento do juiz. Ele pode usar as provas para analisar e decidir o caso. E o caso do ordalho, ele trazia uma inovação um pouco diferente, que o ordalho era meio que uma prova incontestável. E o direito começou a se amarrar de uma forma que o ordalho era quase que, se você não passasse, automaticamente você era culpado. Você tinha que provar que você não era culpado. Não era uma questão de presunção de inocência e alguém tinha que provar que você tinha culpa. Você ia ser submetido ao ordalho e, caso você não passasse, você era culpado. E eu encontrei 3 tipos de ordalho que eu não consegui enxergar muita distinção. Um deles era mais do esforço mesmo da pessoa. Então tinham coisas como você segurar uma barra que foi aquecida a uma alta temperatura, e se você fosse capaz de segurar durante X tempo, isso provava que você era inocente. Se você não tinha essa convicção, você acabava soltando e era quase que uma confissão de culpa. Além disso, tinha uma questão de alguma intervenção mística ou divina que poderia te proteger daquele ato, ou mesmo uma prova de que você era uma pessoa sacra. Então, você é o rei dos judeus, aí botava você na cruz. Se você conseguiu sobreviver à cruz, então você realmente é o rei dos judeus. Senão você vai morrer e sinto muito. Então, teve esse conflito e, inclusive, eu recebi aqui nas coisas que eu pesquisei que a Igreja Católica ela começou a tentar cercear isso a partir do século 7, 8, porque ela não aprovava esse tipo de argumento jurídico. Só que, mesmo com concílios reprovando essa técnica, era algo muito entranhado culturalmente e não conseguiu se livrar disso facilmente através dos séculos, porque a cultura entendia que era uma forma muito óbvia, ainda mais assim, o povo olhando, e aí viu os juristas discutindo e falou assim, isso aí não é justiça. Agora o cara que enfiou a mão no balde de piche e tirou a mão e a mão dele não estava queimada, isso sim é uma prova de que ele é inocente do que está sendo acusado. Então eu acho que a via histórica do ordalho até nós, ela vai passar não especificamente pela coragem, pela convicção, mas pelo teste da providência divina, né? Como tem lá no cálice sagrado. No cálice sagrado. Você taca a bruxa na água. Se a bruxa não se afoga, é porque a providência divina está comunicando à comunidade que ela merece viver, e aí então a culpa dela tá expurgada. So, logically, if she weighs the same as a duck, she's made of wood. And therefore, a witch! A witch! Tinha uma muito boa, né? Que se você boiasse, você era uma bruxa. Consequentemente, você era queimada. Se você afundasse, você não era uma bruxa. Mas agora, né? Você morreu, mas está em paz. Acho que se boiasse, você era madeira. Então, se botasse no fogo, você queimava. A piada do Monty Python é essa, né? Que a madeira boia, se bota, então se queima é bruxa. Então, taca na fogueira. Isso possivelmente não é uma ordalha, né? Isso é uma cilada, né? É uma cilada, não. Mas eram ciladas. Um parêntese aos ouvintes mais jovens: o Cálice Sagrado não é nenhum filme místico e esotérico. O Cálice Sagrado é uma comédia do Monty Python, é uma comédia maravilhosa. Sagrada, sagrado. Assistam, busquem Monty Python e o Cálice Sagrado. Assistam. É iluminador. Pode levar vocês à iluminação. What is your name? My name is Sir Lancelot of Camelot. What is your quest? To seek the Holy Grail. What is your favorite color? Blue. Right, off you go. Oh, thank you. Thank you very much. Na minha época, eu quando era novo, eu passava por várias ordalhas. A gente chamava de duvida e odó. Então, se você jurasse algo e o cara fala duvida e odó, você tinha que provar. Assim, tipo, cuspir, assim, se você pisar aqui. Tinha uma prova dessas. A gente já brincava disso, né? Então, isso já tá na nossa cultura há muito tempo. Dá uma prova física da sua palavra, do testemunho que você tá falando. Então, prova isso aqui. Isso é uma ordalha, né? Uma forma de você provar. E a Inquisição se apoderou disso durante muito tempo, né? Contra as acusações aí. Esse termo foi usado, cunhado bastante na Inquisição.
aquele Maleficorum. O Malleus Fala. Maleficorum, agora me Fala. ocorreu, eu não tô com ele aqui. Mas devia ter trazido esse livro. ele cita as ordalhas para qual aquelas pessoas eram testadas se tinham praticado. Mas só que as ordalhas não era a bruxa que escolhia para poder provar a sua inocência. Na verdade, eram eles que impunham uma prova, uma ordalha sobre a pessoa, e se ela sucedesse, aí o cálice sagrado vem Fazer a piada da sobre bruxa. isso aí. Você Se precisa, distorce- a gente pode ir muito mais longe do que isso, com essa brincadeira mesmo da balança do Monty Python. Do pato, Eu né? lembro a vocês que a última etapa do Livro dos Mortos é um peso na balança, é uma ordalha. Sim. É uma ordalha onde o coração é pesado contra uma pena. Uma pena de mate. É. Tava pensando sobre isso essa semana. Exato, é uma ordalha. E aí é uma ordalha que a pessoa não tem como mentir, porque é tirado de você a prova, que é o teu coração, que é uma joia que é tirada ali do teu... que é colocada como se fosse o escaravelho, né? De tirado ali, representa o coração, e ele é colocado. Então toda a sua culpa, tudo que você fez, a sua consciência tá ali, ela é pesada e julgada nesse momento. Tem só um parêntese. Eu vou ficar fazendo parênteses o programa inteiro hoje. No Deus Americanos, no livro Deus Americanos, do Neil Gaiman, Totti diz que é uma pena, mas é uma pena pesada. Você não precisa ficar tão preocupado. Boa. Pode falar. Então É uma pena. Não, eu vou. Então eu deixo a pergunta aqui. Penalidade. Nesse ponto, então, a ordalha é como se fosse uma prova mágica, né? Ainda não, mágica, mas a gente vai ainda fazer não, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. A agora. gente tá construindo o conceito aí. Porque se você não passa, o resultado é o seu coração sendo devorado por um crocodilo. É preciso também considerar o seguinte, né? A gente tá... Eu normalmente interromperia você pra gente voltar pelo menos ao século XIX aí, mas eu vou fazer uma observação seguinte. Quando a gente fala de prova mágica, em geral, a gente tá colocando a pessoa na condição de passar. A alma que chegou na balança de Osíris lá, ela não tem nada que ela possa fazer. Né? Naquele momento, aquilo que ela podia fazer, ela já fez. Né? Então, não é bem assim. Inclusive, esses ordalhos dos séculos do Império Romano, etc., eles pressupõem que não é você que vai superar aquilo, é a intervenção divina. A sua alma sacra vai permitir que você receba essa dádiva de suprir aquilo, mas não é você que vai conseguir sobreviver àquilo. Exceto no primeiro caso, que é a prova da resistência. Mas o caso, inclusive o julgamento por combate, que de fato existiu, era que Deus vai iluminar o vencedor. E quem vencer, venceu porque era o mais justo que merecia vencer. Então não é a sua técnica e o seu esforço que foi provado ali. E sim uma intervenção astral, divina, que fez você superar aquele obstáculo. The ordeals thou shalt oversee thyself, save only the blind ones. Refuse none, but thou shalt know, and destroy the traitors. I am Ra-Hor-Khuit, and I am powerful to protect my servant. Success is thy proof. Argue not, convert not, talk not overmuch. Them that seek to entrap thee, to overthrow thee, them attack without pity or quarter, and destroy them utterly. Swift as a trodden serpent, turn and strike. Be thou yet deadlier than he. Drag down their souls to awful torment. Laugh at their fear, spit upon them. A gente falou bastante sobre essa perspectiva histórica da palavra ordalho. E acho que agora, para quem está ouvindo o programa, já deve estar entendendo o que a gente está falando, né? Porque eu não quis fazer uma introdução sobre a palavra ordalho, justamente para não ficar criando expectativa num sentido. Eu acho que era mais interessante falar sobre ela na sua perspectiva histórica, da sua origem. E pulando agora, sim, para o nosso, talvez, universo mágico, parece que nós importamos mais o sentido de ordalho desses aspectos da prova divina, né? Em que há um merecimento que não é o do esforço físico. Parece que é uma bênção ou uma iluminação. Você falou que queria falar alguma coisa sobre o século XIX, Pedro? Na verdade, quero sim. Mas hoje, antes de... Ou talvez não antes de, mas ao mesmo tempo, eu vou chamar o contraste do conceito de ordalha para o conceito de prova mágica.
O que eu queria chamar do século XIX aqui? O que o Levi fala sobre o processo do iniciado, né? O Levi, no Dogma e Ritual, ele diz que no passado, né? Ele imagina isso, né? Ele não faz a menor ideia de onde ele tirou isso, né? Mas ele imagina que o iniciado no Egito, né? Como no programa do Tarô que passou, que o Egito nossa, tudo que é legal vem do Egito, né? Então ele dizia lá no Dogma e Ritual que com certeza no Egito o iniciado estava pronto quando passava por 4 provas físicas, né? Ele atravessava um incêndio, ele sobrevivia a um furacão, um maremoto e uma escalada numa montanha gigante, né? Isso aí tem origem nos mistérios de Eleusis, né? Que são gregos, não são egípcios. Provavelmente isso aí é uma imagem que vem de lá. E acredita-se que esses mistérios, que essas provas eram literais, né? Os mistérios de Eleusis. Então aí que eu vou usar então essa colocação para chamar a diferença, né? Ou a diferença, ou a similaridade, ou o compartilhamento dessas duas ideias, né? A ideia da ordalha e a ideia da prova. A gente estava falando aqui antes de começar o programa sobre essa coisa. Vamos usar o termo prova mágica, ordalha, e a gente comentando com o Flávio, fala assim, mas a ordalha tem um aspecto muito mais amplo. Eu acho que incorpora também isso aí que o Peu acabou de dizer. Incorpora essa questão de ser uma prova, ao mesmo tempo é uma avaliação do resultado final do que você fez, e naquele momento da avaliação, quando ele apresenta o resultado do trabalho dele para avaliação dentro de um sistema iniciático, e aí ele está sendo submetido a uma avaliação, o que ele fez até aquele momento passou pela ordalha. Aquele momento ali do julgamento do que ele fez, ele não tem mais o que fazer. É como o peso do coração no tribunal de Maat, na última Câmara. E aí eu acho que os termos se combinam. Acaba que a gente, mesmo o jurídico, que é uma intervenção divina, ou seja, não deixo de lembrar também essa questão. Lembra no Liber Aleph que fala que para atravessar o abismo é o impulso do karma e a atração de Binah, que faz com que você atravesse. Então, ou seja, o impulso do karma já está contextualizando a questão de que é algo que você fez prévio e que acumula e te dá um impulso. E você não pode fazer nada quando você está no ar. Ou seja, você está durante o momento do salto, não há nada que possa ser feito a não ser a avaliação do que você vivenciou. E é muito parecido com a prova de peso do coração e a prova divina ali, né? Se é o divino que quer, é como eu vejo. Vou dar um novo corte aqui para andar mais um passinho para trás, porque a gente está ficando novamente, não que não deva, mas a gente está ficando novamente muito etéreo e o assunto acaba ficando um pouco fora de foco ainda. Vamos delimitar o nosso assunto, vamos dar uma definição à luz do que a gente começou a discutir aqui, começar a definir de modo mais claro, para que as pessoas que estão ouvindo tenham uma compreensão mais fácil, mais clara do que nós estamos falando, do que é um ordalho. Não precisa ser uma definição objetiva e definitiva, mas assim, nós falamos de ordalho na perspectiva histórica, aí já começamos a falar de prova mágica, falar do peso do coração da pena de Maat, mas isso ainda não está com uma cara muito prática para o nosso fazer. Então, diz aí, Pietro. Eu tenho uma definição que é uma definição bastante simples disso. Na verdade, do ponto de vista cotidiano, ordalho é um problema. Um problema que você enfrenta. E aí, justificando o foco de pestilência, né? Vinde a mim através de ordalho e tribulação, né? Que é deleite. Então, esse problema que você enfrenta no dia a dia é um problema que você cai porque você peca em alguma coisa. E aí eu costumo sempre usar o exemplo da casca de banana, porque é o exemplo mais simples, e vocês já me ouviram falar desse exemplo 200 vezes, mas os ouvintes não. Eu chego pro senhor Feliciano e falo: senhor Feliciano, olha a casca de banana no chão. Aí ele não olha pro chão e cai. Aí, e cai de novo, até aprender a olhar pro chão e lidar com a casca de banana. O Crowley usa esse exemplo como enfraquecer as pedras na escalada, porque ele era montanhista. E que até diz que ele não tem que sair por aí enfraquecendo todas as pedras da montanha, né, para fazer sentido a advertência dele de que cheque a firmeza do seu apoio. Ele diz de enfraquecer as pedras da montanha para botar a dificuldade, né? Para você se prevenir contra a pedra
não firme, E né? aí, nesse ponto, é que entra a intervenção divina, porque eu não sei qual é o problema que o sujeito vai enfrentar. Nem eu, nem ninguém, inclusive nem ele. É de acordo com o que ele precisa melhorar. E aí, por isso que é um degrau pro sujeito, né, passar aquilo ali e alçar um estado de consciência mais elevado. Eu acho peculiar na sua definição, porque você abre ela dizendo que a rodalha é um problema. Mas aí eu ouço quando você fala que apesar de a rodalha ser um problema, não existe identidade entre rodalha e problema. O problema é só a coisa ruim. Mas a ordalha, ela não é só um problema, ela é aquele tipo de problema específico que divide, digamos que um espaço de pessoas entre as pessoas que param no problema e as pessoas que passam pelo problema. Quer dizer, eu concordo com você nesse sentido, de que a palavra ordalha, ela traz na sua significação essa ideia, ela não é só o problema, ela é aquele tipo de problema que divide as pessoas entre aquelas que passam e aquelas que não passam. The ordeals thou shalt oversee thyself, save only the blind ones. Refuse none, but thou shalt know, and destroy the traitors. I am Ra-Hor-Khuit, and I am powerful to protect my servant. Success is thy proof. Argue not, convert not, talk not overmuch. Them that seek to entrap thee, to overthrow thee, them attack without pity or quarter, and destroy them utterly. Swift as a trodden serpent, turn and strike. Be thou yet deadlier than he. Drag down their souls to awful torment. Laugh at their fear, spit upon them. Eu queria trazer aqui meio que um documentário, meio que um mockumentary que foi recomendado aqui no nosso ciclo, que é o Kumaré. Inclusive tem no Netflix, que é a história de um documentarista que ele queria fazer um documentário sobre gurus que viviam nos Estados Unidos. E aí ele começou a conhecer os gurus e falou assim, porra, essa galera é tudo charlatã, todo mundo às vezes não é tão charlatão, mas tá interessado em outras paradas. E aí ele fala assim, quer saber, eu vou ser um guru. Kumare, Kumare, Kumare. Kumare, Kumare, Kumare. I kept inventing my own spiritual jargon. And what I was saying often made little sense. Why? This one you say like Om. But because we say that, whole world change. E aí ele tem ascendência indiana, aí deixa a barba crescer, deixa o cabelo crescer, faz uma prática de yoga e ele começa a se mostrar como guru e conhecer as pessoas e arrebanhar seguidores. E ao longo do documentário, as pessoas vão relatando problemas que elas têm na vida delas, etc. E ele diz que ele tem uma arte, que é uma técnica chamada do espelhamento. E aí ele fala assim, olha só, você faz o seguinte, você finge que você agora é o Kumaré e você vai me dar um conselho do que eu tenho que fazer. Aí a pessoa fala assim, não, então, Kumaré, eu sou o guru e você tem que controlar melhor as suas dívidas. Você tem que pagar as suas dívidas, parar de comprar futilidade, etc, etc. E aí tem aquele silêncio que você fala assim, a pessoa tá falando, tá se dando um conselho para um problema que ela tinha e ela não conseguia superar aquele problema. E aí, através desse método que ele inventou, ela passa a refletir sobre o problema que ela tinha, sobre a solução e enxergar que o problema tá nela. Que não são as contas que são o problema é que ela não consegue lidar com as contas. E aí ela começa a refletir sobre como superar isso. E aí é interessante porque você vê que o próprio documentarista, o Kumare, supera a ordalha dele, que é a ordalha da crença, de acreditar. Ele é descrente. Então ele inventa uma luz azul que maravilhosamente, misticamente vai iluminar você. E ele fica desesperado quando ele vê a luz azul. É muito bom, vejam porque é muito bom. É bem óbvio isso, mas eu achei muito interessante você falar dessa técnica do personagem aí do documentário. É um mockumentary, né? Um documentário fake, né? Não é tão fake não, porque tem uma experiência de vida ali nesse documentário. Sim, que depois ele se converte com uma coisa fake. Ele acredita no final e começa a funcionar pra ele. Mas eu achei interessante você falar de espelhamento e depois usar a palavra refletir.
Fica só essa observação etimológica, sei lá. Mas enfim, aí tá, beleza. Então, cadê o Ordalho? O que aconteceu aí nesse documentário pra falar de Ordalho? No documentário tem muitos relatos de pessoas que não conseguiam... elas enxergavam como problemas das vidas delas e elas não conseguiam superar esses problemas, mas elas não enxergavam que o problema estava dentro delas. Era sempre um problema externo. Então tem a pessoa que fala assim, eu tinha filhos, não sei o que lá, e a minha vida era cuidar dos meus filhos. Aí os meus filhos cresceram, foram pra faculdade, e eu não consigo fazer nada pra mim porque eu me sinto culpado. Porque a minha vida sempre foi dedicada aos filhos, então eu não consigo fazer nada pra mim. Só que a pessoa enxergava esse problema como algo externo, algo da sociedade, não que ela tinha um problema. Então você tá... Só que tô querendo organizar aqui a ideia. Você tá dizendo que nessa perspectiva que você tá trazendo, o Ordalho, ele é um problema em que a pessoa tá trazendo dentro de si e que não consegue enxergar como um problema pessoal. Essa é a definição que você está puxando para dentro do conceito de Ordalho. Tá. Não só que ela não enxerga em si, mas ela enxerga como um problema externo. Como o exemplo que o Pietro deu da casca de banana, é a pessoa que escorrega na casca de banana sempre e sempre reclama que, essa rua é uma merda porque sempre tem casca de banana. Já pensou em mudar o trajeto, em ter mais atento? Aí a pessoa fica meio... Não sei, o problema é a casca de banana que tá na rua, não sou eu que não olho. A gente tá aí quase entrando na relação da sombra, do inconsciente, como a gente traz as ordalhas a se manifestar nas nossas vidas. No meu entendimento, a ordalha é produzida por você, por uma parte de você. Ela não é uma ordalha que está endereçada, ordalha não é algo que está ali, não é uma mina que está esperando ser pisada e explodir endereçada ao seu nome, né? Só se for uma mina dessas que você produziu mesmo, você enterrou ela ali. Então, é algo que realmente vai surgir na sua vida em algum momento. Eu não sei se a gente já entrou nesse momento de falar nesse nível do assunto, ou se você quer explorar mais o assunto ainda sobre uma questão genérica, indo para um assunto específico. Eu até concordo com você, porque, cara, se nego desenterrar a mina que eu enterrei ali na praia outro dia, eu acho que a polícia vai me capturar, cara. Eu prefiro que não desenterre, não. Eu tô querendo entrar no assunto Ordalho meio devagarzinho, assim, meio só a cabecinha, depois ir com o resto. Mas eu acho que a gente já tá chegando lá. Não tem como. Não, acho que a gente tá progredindo dessa forma. O Ordalho, em magia... Em magia, um dos conceitos, também não é o último conceito, mas na minha experiência, a ordalha em magia acontece contra uma definição, uma autodefinição que você dá em cima, geralmente, de um juramento ou de um desafio que você se autoimpõe. Você quer alcançar uma meta. Eu acho que isso acontece não só em magia, deve acontecer na vida em geral, mas ninguém se preocupou em mapear ordalhas na sociedade como uma prova de trabalho e tal, ou definir dessa maneira. Mas em magia, em iniciação, em espiritualidade, é fácil de nós mapearmos quando nós queremos um objetivo que está aquém da gente, a gente quer alcançar lá e algo acontece, é fácil de relacionar e entender que aquilo que aconteceu está relacionado a uma ordalha. Agora eu vou ser o cético, o diabo, o advogado do diabo aqui. It's my time now. The Devil's Advocate. E vou falar, como quase em todos os episódios do podcast eu falo, a maioria dos problemas que nós tratamos aqui são perfeitamente observáveis na vida mundana. Isso. Né? Então a gente está falando de ordalho, a gente falou, inclusive por isso que eu quis começar da perspectiva bem mundana mesmo, do direito, achei legal trazerem isso e tal. E agora a gente está entrando no aspecto mágico da ordalha, mas é bastante evidente quando você está no trabalho e busca uma promoção ou um reconhecimento, ou atinge um novo patamar, enfrentar dificuldades no seu novo posto, ou na sua tentativa de galgar um novo posto. Então, se você tem uma função X e aí você é promovido para uma função Y, o mundo mudou. Você está olhando para o mundo de uma outra perspectiva e novos desafios aparecem, novas dificuldades se avolumam e problemas antes desconhecidos aparecem. Mas quando você tem um desafio e passa por ele com vitória, você não observa ordalha. Ah, bom, sim. Aí é uma observação interessante. Você só percebe assim ordalha quando você está dentro dela. Quando você está na merda. Concordo.
Outra coisa que sempre volta, um assunto que sempre volta no podcast, que é muito parecido com a vida e muito parecido com a terapia, né? Que a terapia, na maioria das vezes, acontece que você fala assim, porque eu tô aqui, porque eu tô muito mal, porque meu vizinho faz isso. Aí o terapeuta não fala do seu vizinho, ele fala assim, você já falou com ele? Por que você não falou com o seu vizinho? Por que você não resolveu isso? E aí a pessoa passa a refletir, por que eu não fiz isso? Por que eu não agi de forma diferente? Por que eu tô esperando o universo ou o outro resolver esse problema pra mim? Então, é nesse ponto que eu faço uma religação dessa problemática contemporânea da ordalha com o problema da ordalha original. A ordalha original, ela existia com uma função social de determinar a culpa. A ordalha moderna existe para definir merecimento. Né? Você vê que o merecimento, ele é um elemento não dito, mas comum a esse discurso todo, né? Quer dizer, você atravessa a dificuldade e aí você merece o resultado. Quer dizer, a ordalha, ela vem então como termo, como parte de um discurso que cinde o espaço. Né? Quem passou na ordalha e quem não passou na ordalha. E aí a gente começa a perguntar certas coisas, né? Como por exemplo, por que não passou na ordalha? Como que não passou na ordalha? Que tipo de pessoa não passou na ordalha? Quer dizer, por que a gente pergunta isso? Porque a ordalha corta o espaço. Aí coisas como, por exemplo, mas e a pessoa que passa sem nem perceber a ordalha? Porque ela, na verdade, já estava perfeita desde o início. Né? Ou então ela já superou a ordalha há tanto tempo atrás que hoje a ordalha já não surge mais. Quer dizer, essa pessoa já é melhor, ela já está perfeita no sentido do contexto. Né? Eu acho que, na verdade, a pessoa que supera sem perceber, ela não venceu o ordalho, porque isso vai voltar uma hora. Ela pode ter um problema de relacionamento no trabalho e isso não impediu ela de ser promovida. Mas, eventualmente, esse problema vai surgir do fato que ela tem algum problema de relacionamento que ela precisa lidar com ela mesma. Não, eu discordo. Eu vou trazer... A gente está transitando de forma, assim, em degradê, né, paulatina, entre o mundano e o mágico, mas eu acho que... não necessariamente. Eu acho que se a pessoa enfrenta... Tem um enfrentamento, um momento de teste... Que é disso que a gente está tentando falar aqui, né? Quer dizer, a vida mágica... Vamos botar no meio do programa, vamos trazer a definição. A vida mágica traz momentos de provação. É disso que se trata, na minha opinião, a definição de ordalho. Traz momentos de provação. Aí, o que são essas provações? Quem importa essas provações? Eu acho que é agora que a gente vai começar a investigar isso nessa segunda parte do programa. Mas a vida mágica traz momentos em que nós somos testados por nós mesmos, pela vida, pelos mestres secretos, o que quer que seja, a prosseguir. A seguir em frente com a obra. Então, é um pouco diferente. Concordo com isso que você disse. Mas a origem desta ordalha, ela é interna. Tudo bem. Do ponto de vista iniciático. Eu não estou questionando ainda a origem. Estou dizendo assim, existe um momento em que a gente bate numa pedra. No meio do caminho, encontramos a pedra. A pedra está no meio do caminho. Né? A pedra no meio do caminho, já diz o poeta. E se você não resolver, ela se disfarça e aparece como buraco. Sim. Eu não estou discordando disso. O meu contraponto ao que o senhor Feliciano falou é que se você não passa, ela vai retornar. Isso. Não necessariamente. Pode não ser um problema. Pode ser um problema na sua vida, mas o problema é que você pode não vir a ter que enfrentar. Se você não tiver que enfrentar, ela foi resolvida. Exato, pode ser. Eu acho que a gente não tem a obrigação, a gente não tem que se onerar da resolução de todos os problemas da vida. Mas não é isso. O ponto da ordalha não são todos os problemas da vida, são problemas específicos relacionados que quem está na iniciação, por conta da sua relação com a iniciação, ela pega esse conceito e relaciona lá num simbolismo específico da iniciação. Sim. Eu só tô querendo botar um contexto. Esse contraponto do é um problema que se a pessoa não passar por esse problema, então ela não vai ter ela vai ter esse problema depois. Eu acho que não necessariamente. Pode não passar nunca. Pode não passar nunca. Eu acho que os problemas eles são individualizados. A prova é para cada um, então, né? Vou dar um exemplo claro aqui que vai bem assentar o que você disse agora. Costuma-se ainda dizer o tal da prova em Malkuth, que é o Malkuth, como preferir, que é a questão financeira, estabilidade. Lá no início, quando eu comecei, era uma prova nítida de que o cara tinha que saber ganhar dinheiro. Depois, estudando mais, você percebe que não é ganhar dinheiro, é estabilidade. Os símbolos vão mudando. Você vai percebendo, não é isso, é estabilidade. Porque é muito dinheiro para um, pode ser pouco para outro. Sim. E se um cara nasceu numa família rica?
Qual é a ordalha de estabilidade que ele tem? Aí por isso que é estabilidade, porque talvez essa estabilidade seja emocional, seja uma outra forma de estabilidade. Ele tem uma fobia ou um medo de água, sei lá. Eu acho que é mais estrutura. No caso pontual aqui de Malkuth, é estruturação. É estruturação. É a abordagem estruturativa daquela fica consciência. Pensando no ordalho, por exemplo, como uma questão financeira, pode passar pelo que o senhor Feliciano falou. Ele não passou por uma dificuldade financeira, então ele não tem ordalho. Ele não tem ordalho. Não. Esse ordalho está resolvido. Exato. The ordeals thou shalt oversee thyself, save only the blind ones. Refuse none, but thou shalt know and destroy the traitors. I am Ra-Hor-Khuit, and I am powerful to protect my servant. Success is thy proof. Argue not, convert not, talk not overmuch. Them that seek to entrap thee, to overthrow thee, them attack without pity or quarter, and destroy them utterly. Swift as a trodden serpent, turn and strike. Be thou yet deadlier than he. Drag down their souls to awful torment. Laugh at their fear, spit upon them. Então, eu queria deixar uma pergunta aqui pra mesa, porque é comum, né, opinião comum, que as ordálias mudam de acordo com a pessoa, né? E aí eu defendi que as ordálias são recursivas. Flávio já não vê desse jeito, Recursivas, né? Ou recorrentes? As ordálias são recorrentes. Recorrentes. Vou corrigir a palavra. Em um certo ponto, recursivas porque elas tendem a aumentar. Sempre. Se você não resolve uma coisa, na minha opinião, no tempo que ela tem que ser resolvida, depois fica pior. Então, nesse ponto, a recursividade potencializa, na minha visão, a ordalha. E aí, eu não sei distinguir se essa ordalha é sinônimo de prova e de teste mágico sutil. Eu queria deixar essa pergunta na mesa. Quando que é uma ordalha, de fato, ou quando é que é uma prova mágica? E se pra vocês tem essa impressão, como tem pra mim, de que não tem diferença num certo nível? Então, assim, eu não vou te dar uma resposta na dimensão da sua pergunta, mas acho que eu vou na direção da sua pergunta, que é o seguinte: eu não acho tanto que a gente vai conseguir descobrir no mundo quais objetos são as ordalhas e quais objetos são as provas. Da mesma maneira como eu posso dizer pra você que isso aqui é um copo e aquilo ali é um pedestal. A ordalha e a prova certamente são palavras diferentes. A gente usa essas palavras de maneiras diferentes. Então, por exemplo, quando a gente diz, vamos supor que eu chamo, né, que a gente mais cedo na verdade aceitou comumente que o teste do coração com a pena é uma ordalha. Qual é a característica do teste do coração com a pena? Na hora que você chegou com o coração na balança, só resta pesar. Não tem nada que você possa fazer a partir daquilo ali, daquele ponto. Mas quando a gente fala de prova, a gente já pensa numa volição participante. Como, por exemplo, se eu estou sentado na frente de uma prova, eu estou respondendo a prova. Sou eu que estou respondendo a prova. Quer dizer, quando eu olho para uma situação e eu reconheço eu estou achando que você está concordando comigo aqui com o seu gesticular. Quando eu olho para uma situação e reconheço que no ato, no ponto do tempo envolvido, eu tenho ação, eu sou um agente, eu acho que aí nós chamamos isso de prova. Quando a gente vê uma situação onde no tempo, você já fez aquilo que tinha que fazer e agora só resta saber qual que vai ser a consequência, aí talvez a gente chame de ordalha. Eu não tenho certeza se é isso mesmo, mas eu reconheço esses dois tipos de situação. É uma situação onde a gente olha para uma pessoa e diz, ela está sofrendo um julgamento. E é por isso que eu acho que a palavra ordalha foi reaproveitada pela comunidade mágica. Porque tem certos lugares onde você olha e o que você vê é um julgamento. A pessoa está sendo julgada por um agente que não é ela, um outro agente. E aí tem uma outra situação onde você olha e vê essa pessoa, olha só, essa pessoa está se esforçando. Talvez ela se esforce direito, talvez ela se esforce mal. Aí a gente vai e chama isso de prova. Mas existe uma ambiguidade muito grande nessas duas coisas. Eu queria perguntar para a mesa, vocês acham que a recorrência de uma determinada dificuldade na vida iniciática, ela é fundamental para ser caracterizado como uma prova ou como uma ordalha?
ou se aconteceu uma vez, foi uma dificuldade e nunca mais aconteceu. Porque eu falo assim, a experiência pessoal que eu tive. Quando eu comecei a estudar magia, aconteceu um determinado fato na minha vida que desarranjou a minha vida emocionalmente. E aí eu tive que cuidar disso, etc, etc, etc. E aí eu achei que eu tinha resolvido esse problema. E aí, anos e anos depois, voltei a estudar magia e aconteceu o mesmo problema. Com características, assim, não o mesmo problema, mas características muito parecidas. E aí, ok, entre aspas, superei o problema, resolvi o problema. Tá. Aí a terceira vez aconteceu a mesma coisa. Eu falei, porra, não, isso aqui tem uma recorrência que tá me mostrando que eu não resolvi o problema. Eu botei o problema pra escanteio, deu uma guaribada ali pra fingir que ele não tá ali, mas ele tava ali. E aí eu vi que eu tinha que resolver o problema de fato e não resolver num termo interno. É por isso que eu trago toda a questão da terapia, etc, que é resolver o que eu estou fazendo de errado e não o que o fora está acontecendo que tá criando essa dificuldade pra mim. Vocês acham que precisa dessa recorribilidade ou não? Quer falar, Alexandre? Fala você primeiro. Eu, na verdade, não vou responder sua pergunta. Eu vou dar uma ideia. Eu queria falar também uma ideia, por isso que eu deixei você falar pra você responder a pergunta dele. Não tem resposta, né? Não, é verdade, não eu acho que vai ser respondido ao longo, nos próximos passos. Porque a gente precisa fechar mais o escopo para que a Ordalha se manifeste aqui. Nossa Ordalha está sendo exclusão e inclusão das coisas que pertencem ao mundo da Ordalha ou não. Uhum. E aí a gente está tateando ainda assim com cuidado, porque quando a gente começar a particularizar, acho que vai polemizar. Se você quiser, eu posso começar a particularizar. Só vou fazer uma observação antes de você particularizar, então acho que é melhor observar antes. O que eu ia falar é o seguinte: você fala sobre resolver. Eu não sei se a palavra resolver é uma palavra que define a superação da Ordalha. Eu acho que não tem coisas que você resolve. Eu acho que tem coisas com as quais você convive. Eu acho que muitos problemas, muitas dificuldades, se a gente for encarar o Ordalho da vida mágica como dificuldade, como pedras no caminho, às vezes você vai ficar com aquela pedra no seu sapato a vida toda. Tá? Eu acredito que é possível. Não são todos. Eu não tô dizendo que se é todo Ordalho vai ser assim. Eu tô dizendo que existem determinadas dificuldades do caminho, sejam elas Ordalhos ou não, e talvez isso seja um ponto de. Sejam elas Ordalhos ou não, e talvez isso seja um ponto de corte na definição. Mas existem certas dificuldades, certas questões ao longo do caminho que você as supera não por resolvê-las, mas por conviver amigavelmente. Eu vou te fazer uma pergunta para poder falar. contextualizar isso que você está falando, que talvez responda o que ele está dizendo. Se um primo seu que não tem nenhum contato, digamos um conhecido seu qualquer, que não tem nenhuma relação com magia, com termos iniciáticos e nada, um total cético na vida e tal, que não tem nenhuma relação com magia, Peu. Não vou te criticar, eu quero responder. Ele está com dificuldades de permanecer no emprego dele. E aí, em paralelo, tem um cara envolvido com magia que está tendo a mesma dificuldade. Você pode tentar entender que você pode aplicar o termo Ordalha a esse cara que não tem nenhuma relação para explicar a ele coisas que ele está tendo dificuldade de ultrapassar? Que não seja emprego, seja as dificuldades que o Max falou. Sim. Qualquer uma. Uma pessoa que não tem relação, quando você vai falar com ela, você fala, não, você está passando por Ordalha. Faz sentido para essa pessoa ouvir a palavra Ordalha das maneiras que a gente está dizendo aqui? Então, não vai fazer sentido para ela, porque ela não está compartilhando o discurso. Mas é correto. É correto dizer que essa pessoa está passando por uma Ordalha. Essa experiência, esse acontecimento, ele está conforme a nossa conceituação de Ordalha. Né? Quero dizer, que essa pessoa... Não, isso é uma questão de narrativa. A minha resposta para você, ela é qual é a diferença entre essas duas pessoas? Uma delas está inserida na narrativa, a outra não está. Fora uma outra coisa também, que é uma delas está sofrendo isso intencionalmente, a outra não está. Mas a característica do acontecimento é basicamente a mesma. Então, no primeiro programa do podcast, a gente estava falando sobre a dificuldade do caminho. Eu usei uma analogia com a intenção de remover do problema que acontece uma carga emocional mais profunda, né? Quer dizer, você é testado porque você não merece, né? Nas palavras do ritual, né? Você é impuro, você não pode passar. É um discurso de caráter moral. Você está dizendo para essa pessoa que ela não merece. Eu acho que é possível olhar para tudo isso de uma maneira diferente. Você tem a pessoa no seu estado atual, e o estado atual dessa pessoa é uma forma. Essa pessoa possui forma. Se a forma da pessoa ela é inadequada
com relação a uma situação, toda vez que ela se defrontar com essa situação, ela vai ter um problema. Esse fato, ele não é divino ou demoníaco. A pessoa, ela tem uma estrutura que não é adequada para lidar com aquilo ali. Né? Se você tem uma roda e nessa roda tem uma falha, toda a roda passa pela falha e a carruagem sacode. Aí a roda gira. Durante o giro da roda você não sente nada. É óbvio que você não sente nada, porque o problema não é o fato de que você merece sacudir. O problema é que tem uma falha na roda. Quando a roda girar e voltar, vai sacudir tudo de novo. Enquanto tu não corrigir a porra da falha na roda, toda vez que ela girar, ela vai sacudir. Isso. Essa é a definição literal de dukkha, né? Existe uma então, existe uma etimologia do dukkha, do budismo, que propõe que essa palavra faz referência mal traduzido como sofrimento, mas não é uma tradução errada. Pois seria... Mas sofrimento é uma das definições históricas desde o século XII, lá tal de Ordália. Também se encontra, sem sofrimento também. Sim. Eu consigo abstrair e entender que essa pessoa também está passando pela Ordália, mas a minha pergunta foi específica se você poderia orientar essa pessoa como Ordália mágica, né? Que a gente está falando que é o tema, a gente está falando de magia aqui, pestilência e tal. Então, ou seja, esse termo Ordália, ele vai se aplicar a alguém que está imbuído do propósito mágico iniciático. E aí vai caber o termo, vai cair como uma luva. Agora, você pode pegar esse termo e transportar para uma mesa de terapia? Pode transportar. Se o terapeuta tiver domínio desse linguajar específico e puder orientar a pessoa de que o que ela está passando, aquela dificuldade é uma Ordália, talvez seja útil para ele, mas não vai ser tão útil quanto uma relação, por exemplo, do seu juramento ou de uma prova. Vou tomar como exemplo aqui a Astro Argento, onde o cara toma um juramento e ele tem algumas coisas que estão pré-estabelecidas no contrato. É um contrato que você assim se compromete a fazer aquilo, e outras que você escolhe. Né? Eu acho que as que você escolhe são as provas, e aquelas que você se compromete, elas são subjetivas. As subjetivas vão se materializar e se manifestar de outra forma, que aí a gente vai dizer, tá na Ordália. Eu acho que no caso da AVO é interessante na definição de prova e Ordália que foi trazido na mesa, porque ela traz de fato as duas coisas. Na definição que foi trazida aqui, a tarefa do probacionista, do neófito, do zelato, que seja, as tarefas, elas são a prova. É o que deve ser respondido. É o que deve ser atingido. Decorar, fazer, construir, etc. Não, a Ordália é um acidente. E o Ordália acontece. É um perhaps. Que o cara vai viver na vida dele. Isso aí, é um perhaps. Por exemplo do neófito, né? Quer dizer, que a gente falou agora, né? Mas alguns minutos atrás. Que é a estruturação. A gente falou de Malkuth. A gente falou de Malkuth. Né? Desculpa. A gente falou de Malkuth, que a gente falou uma questão de estruturação, que seria um ordalho que é associado a Malkuth. Ele é um ordalho, ele não está prescrito isso na prova de grau. E não está prescrito. Não está prescrito. Tá Está subentendido. Ele é presumido. Ele é presumido. Né? Porque a gente está falando aqui com um ligeiro rúbrice, né? A gente está dizendo que ele vai acontecer, né? Com base em que a gente diz que ele vai acontecer? Porque você pode, por exemplo, hipoteticamente, conhecer uma pessoa que já passou por esse problema. E quando ela chega na sua mão, ela já passou por esse problema. Eu posso especificar mais ainda sobre a questão de como acontece a Ordália. Fala. Então, em conceito de Malkuth ainda, é entendido ali no mundo iniciático que a Sefira ela tem um cerne dela, né, que precisa ser alcançado, e aí você tem a consecução, que é o que se sucede à Ordália. Né? Quando você vence a Ordália, você tem uma consecução, uma ampliação do entendimento, o conceito e tal, e você conserta talvez a roda gigante lá, a falha da roda gigante, uma das falhas, e aí você está apto a continuar o caminho sem que aquilo te perturbe, você consegue... E aí mais na frente vão ter de outras formas que você ainda não... Outras manutenções que você precisa fazer no seu caminho iniciático que não foram feitas. Mas quando você está falando de Sefira, de Sefirote, ou de Sefira, ou de um estado que é o juramento do neófito, do estudante, do probacionista e do neófito, o cerne é a consecução. Quando você se afasta, você cria um efeito chamado Clifford. O conceito mágico de Clifford é o afastamento do cerne da Sefira. E aí cada Sefira tem a sua Clifford. E aí as Ordálias começam a acontecer. Mas é uma linguagem simbólica. Estou falando da linguagem simbólica, iniciática. Por que as Ordálias começam a acontecer? Porque você está longe daquele cerne que é a consecução. E aí, você assim, tem uma consecução que é o objetivo, você não sabe aquilo. Você precisa alcançar... O cerne seria o resultado que te permite ter a consecução. E ao estar afastado daquilo...
na linguagem simbólica, você está próximo de onde acontecem as ordálias. É como se você estivesse distante da arrebentação. Você está na arrebentação e o lugar seguro seria após a arrebentação, onde o mar é calmo. Eu tenho um exemplo que eu acho que as pessoas vão entender melhor. Eu usei até esse exemplo ontem num papo com um irmão nosso, judeu, cabalista, muito melhor do que eu, né? E ele perguntou, mas como é que você vê esse conceito de essa relação, né? Sefira, clifa, né? Eu falei, não, a clifa quer dizer casca ou concha. Então é como se eu te entregasse uma ostra fechada e falasse, ó, é aqui, ó, é aqui que é a coisa. E você ficasse se distraindo, se arranhando com a concha. E perdesse o foco de que tem que abrir a concha e pegar a pérola lá dentro. A pérola tá lá dentro. A pérola seria a experiência da Sefira. Mas você tem que passar obrigatoriamente pelo aquele processo de abrir a ostra. Que você pode se arranhar, pode se lascar, mas assim, é necessário, né? E aí volto no que o Alexandre falou, que você se afasta e perde tempo, né? E aí, um pouco mais além, cada Sefira tem sua clifa, e a clifa de Malkuth é Lilith, né? The ordeals thou shalt oversee thyself, save only the blind ones. Refuse none, but thou shalt know, and destroy the traitors. I am Ra-Hor-Kuit, and I am powerful to protect my servant. Success is thy proof. Argue not, convert not, talk not overmuch. Them that seek to entrap thee, to overthrow thee, them attack, without pity or quarter, and destroy them utterly. Swift as a trodden serpent, turn and strike. Be thou yet deadlier than he. Drag down their souls to awful torment. Laugh at their fear, spit upon them. Então, a minha colocação aqui mais cedo, ela tem a seguinte característica. Estava aqui meditando sobre como é que eu posso colocar de maneira diferente. A gente está dizendo aqui que a característica fundamental desse acontecimento chamado Ordalha é que ele é um sofrimento. E aí a gente diz logo depois que a pessoa tem que passar. Mas com base em que a gente pode dizer isso? Que a pessoa tem que passar. Não, foram coisas comentadas. Não determinamos que foi isso. E nem que foi sofrimento. Dissemos que sofrimento faz parte. É uma característica que você percebe que quando você está nela, às vezes a pessoa sofre, mas aí é sofrer, né? Então, assim, em resumo, Ordalha é sofrimento. Né? Quer dizer, a gente não precisa fugir disso. Né? A Ordalha é sofrimento. E a pessoa tem que passar. Assim, eu até entendo o conceito. Né? Eu entendo o conceito. O meu problema com a colocação é a de que, e se você encontrar uma pessoa que passa direto? Você vai demandar que essa pessoa sofra para que ela atenda a essa conceituação. Não, ninguém passou direto. A diferença na história da humanidade. Não, ninguém. Cara, olha só. Já que a gente tá em Malkuth, e a clifa de Malkuth é Lilith, segundo os escritos, a mulher devassa, quem aqui nunca perdeu tempo e se distraiu com bobeira? Aqui é um macete. Aqui é essa mesa. Aqui, tá bom, tudo bem. Do mais mundano ao mais genial e divino, que você acha que nasceu alguém 100% focado e nunca perdeu tempo com nada? Mas aí que tá a questão. Concordo com o Peu. Acho que sim. Eu queria... Não sou eu, mas eu acho. Eu não fui. Mas em 2 milhões de pessoas, eu sabe? acho que existe. E é o que eu já te passo a palavra, senhor Feliciano. Mas em parte é o que eu tava falando anteriormente. Um pouquinho mais lá pra trás. Essa oneração do ordalho, ela é uma coisa que existe, muito bem, né, na maioria dos casos, mas pode haver aquela pessoa que chega a um determinado estágio de desenvolvimento, já superando, falando em termos bastante mundanos, já desenvolveu as competências necessárias para aquele estágio. Sim, você pode chegar lá e você já passou por outra situação qualquer que te fez, ou não, enfim, qualquer que seja o motivo, você já passou pelas experiências de vida necessárias, mágicas ou não,
por acidente. Tanto que você ao se desenvolver, eu tô um pouco preocupado que a gente tá usando muitos termos cabalísticos aqui, que eu acho que não são de comum entendimento da nossa audiência. Mas enfim, mas usando ainda termos cabalísticos, você ao desenvolvimento dentro de uma séfira, você passa, teoricamente, por experiências de diversas séfiras, à luz daquela séfira. Né? Tratando a árvore da vida como um modelo de desenvolvimento, que não é o único modelo, mas usando a árvore da vida como um modelo de desenvolvimento espiritual, ao se desenvolver ao longo de uma séfira, você passa é possível passar pela experiência de todas as outras. Ou não, ou por algumas delas. Sim, você é recorrente. Né? Significa que, naquela experiência em que você está numa séfira XPTO e você não viveu a experiência de outra séfira, você pulou aquilo ali, você vai ser... Pra você ter medo de altura, você não precisa ser alpinista. Você não precisa ser alpinista. Né? Por outro lado, nem todo mundo tem medo de altura. Nem todo mundo tem medo de altura. Não, e se alguém... digamos que alguém venha de uma escola... O cara venha da Índia, que foi criado pelos pais desde novo fazer asana. Vem para morar no Brasil e assume lá um juramento ou uma prática qualquer iniciática que peça que ele execute asana paulatinamente até alcançar, isso para ele vai ser muito fácil. Mas também não vai ser um ordalho. O ordalho vai ser um exemplo. Eu tô dizendo um exemplo. Na cara na parede e dar merda. Não, mas a gente está falando sobre provas impostas aqui que podem criar uma ordalha e que a pessoa passe e não vai passar pela ordalha. Sr. Feliciano? Eu acho que a gente tá tendo um ruído num assunto que a gente meio que passou aqui no podcast, que é se quem está fora do caminho iniciático também passa por ordalhas. E aí, sim, não, etc. Porque o cara tem 60 anos, que começou agora no caminho iniciático, talvez já tenha superado vários desafios na vida dele, inclusive os desafios de Lilith, que ele já tenha resolvido e já saiba lidar. Então, quando começar o caminho iniciático dele, ele já vai ter superado isso. A minha questão, o que eu queria perguntar para a mesa é o seguinte: vocês acham que é distinto os ordalhos que surgem no caminho iniciático para os ordalhos que surgem na vida cotidiana do ser humano em sociedade? Não é distinto, é a mesma coisa. E aí já vou mais no que você falou, senhor Feliciano. A diferença do sujeito com 50 anos que assina o juramento é que às vezes... Assim, o que distingue ele é que ele superou de uma maneira natural há muito tempo atrás, mas produziu o entendimento e a sabedoria dele. Superei nesse ponto aqui. Foi com isso aqui, esse acontecimento que coroou de fato o meu, reinado sobre Lilith. Existe diferença entre ver e enxergar. Ele pode ter passado pela experiência tal da mulher, ele não ter mais sedução nem nada, mas quando ele assinar lá o objetivo dele, quando ele determinar um objetivo iniciático, qualquer que seja, pode ser que aí as coisas se organizem. Pode ser que ele tenha consertado dos probleminhas lá da roda dele. E aí não tem ali, mas em algum momento isso vai encontrar. Porque se ele teve essa necessidade de assinar, de buscar, fazer essa busca, alguma coisa falou dentro dele. Essas coisas estão buscando ser resolvidas. Não podemos esquecer que há algo dentro da gente que está buscando essa solução. Não é uma decisão do ego, não é uma decisão assim, legal, vamos entrar para uma escola de magia. Por quê? Porque eu vou criar poderes de Grayskull, Pelos poderes de Grayskull! Opa, essa piada já foi. Sim, mas existe uma necessidade do ser humano para se envolver com a questão iniciática. E aí vem as ordalhas. Legal, mas as ordalhas são um coletivo. Quando a gente diz para uma pessoa que ela procura uma escola iniciática porque ela sentiu um imperativo de resolver as ordalhas, nada está dito sobre cada uma delas em particular. Sim. Não existe nenhuma razão por que presumir que uma determinada pessoa, em determinado momento da vida, ela sofrerá necessariamente uma determinada ordalha. Ela pode estar nascido pronta. We were born ready to be free, chasing every thrill we could see. Tem 2 bilhões de pessoas, são 2 bilhões de pessoas na humanidade. Nunca nasceu uma pessoa que, por exemplo, ela já, por talento, ela não vai ter problema para atravessar o caminho de, KOF. Eu só fazer. Eu vou tentar redizer isso, que eu acho que a gente tá meio que falando, meio que quase concordando, mas acho que de forma ainda assim. Não é que a ordalha não vai aparecer, ela vai se deparar com aquela dificuldade. Ela só vai passar por aquilo ali com tranquilidade. Eu acho que, entendo e eu vejo, mas eu acredito na possibilidade das bilhões de pessoas, mas eu acredito que a pessoa se deparará com aquele desafio característico, aquele determinado grau, aquele caminho, sim.
ela só não vai sofrer. Ela vai ver e vai passar. Destitui o significado do sofrimento pra Ordalha, né? Pois é. Vou aproveitar essa deixa pra fazer o que eu já tava planejando fazer lá desde o início, que é trazer uma palavra não dita ainda pra mesa, que eu acho que vai desembrulhar uma série de nós, e que ela acontece em uma narrativa tradicional pra dizer exatamente o que o Flávio disse. Quando a gente fala de Ordalha, a gente tá falando do processo do teste. Mas e o guardião? O que é o guardião? Quem é o guardião do oeste que impede você de passar? Você sempre vai jogar essa pergunta retoricamente na mesa? Igual o do óleo da outra vez, né? Sim, eu vou na... Eu ia falar uma outra parada não, na frase, não, esqueci, deixa. nem sei mais o que eu vou falar. Eu vou jogar uma outra pergunta pra mesa. Porra, sem responder do Pedro. Não, mas que tem relação. Que eu acho que vai fazer mais sentido com o foco do problema, do programa, né? Com o nome, inclusive, né? O foco de pestilência. Tem uma passagem do livro da lei que ele fala: nas ordalhas, tu fiscalizarás tu mesmo, salvo as cegas. Que ordalhas cegas são essas? E tem outra questão, voltando ao sofrimento ou não, quando você chega no Portão do Oeste e fala, criança impura e não consagrada não pode passar. Aí alguém te ajuda a passar. Alguém que tá ali do seu lado vai e fala assim, eu vou te ajudar aqui, eu vou te sacralizar e você vai passar. As cegas. The ordeals thou shalt oversee thyself, save only the blind ones. Refuse none, but thou shalt know, and destroy the traitors. I am Ra-Hor-Khuit, and I am powerful to protect my servant. Success is thy proof. Argue not, convert not, talk not overmuch. Them that seek to entrap thee, to overthrow thee, them attack, without pity or quarter, and destroy them utterly. Swift as a trodden serpent, turn and strike. Be thou yet deadlier than he. Drag down their souls to awful torment. Laugh at their fear, spit upon them. Tchau. Temos mais perguntas que respostas nesse momento, na mesa. Quem vai se organizar? Assim, então tá. Vamos fazer essa roda girar aqui, né? Como é que eu entendo que o conceito do guardião, ele auxilia a criar a sua narrativa? A narrativa de que, preparada ou não preparada, com talento ou não talento, ao passar pelo caminho a pessoa vai sofrer a ordalha. Como é que eu diria isso daí? A palavra sofrimento. Não necessariamente, né? Porque, por exemplo, mudando um pouco do foco da coisa, né? Porque a gente tá falando aqui da pessoa que é um iniciante atravessando um processo. Vamos falar de uma pessoa experiente. Vamos supor que a gente tem uma pessoa que é muito experiente, que ela já passou pela ordalha no passado e pronto. Mas aí, vamos supor então que ela deu uma pausa. Ela pausou o trabalho num lugar seguro e foi, resolver a vida. Vamos falar, por exemplo, de uma pessoa que teve filho. Aí ela teve um filho pequeno, falou, vamos dar um tempo aqui, vamos esperar uns 2 anos e criar essa criança até ela conseguir, andar e comer sem auxílio e tal. Aí 2 anos depois ela volta. 2 anos depois, quando ela volta, é lícito a gente entender que ela vai voltar desde o início, porque ela passou 2 anos na vida mundana. Essa pessoa, quando ela for reconstruir a condição máxima que ela construiu antes, provavelmente como é que eu entendo isso? Eu entendo que ela vai passar por um processo express. Sim. Né? Ela vai demorar uma minúscula quantidade de tempo para resgatar aquele estado ali. Enquanto um novato precisa de 1 ano inteiro batendo a cabeça na parede para ele conseguir levantar do buraco para o portão da luz, ela vai demorar 15 dias, 30 dias, rapidinho ela vai resolver. Então, eu até concordo com você quando você diz que quando ela fizer isso, ela vai passar pela ordalha de novo. Mas ela vai passar pela ordalha de novo no sentido espacial. E é por isso que eu chamei o guardião. Ela vai passar pela porta de novo. Quando ela passar pela porta, ela vai ver o guardião de novo. Mas, ela vai dar high five no guardião. Essa imagem do guardião é muito boa. Ela me lembra o Joseph Campbell falando da jornada do herói, né? A jornada do herói, ela é, obviamente, iniciática, né? Ela é literalmente iniciática, né? Que é quem
da audiência não conhece a Jornada do Herói, recomendo buscar leituras sobre o Joseph Campbell, que não foi um esotérico, não foi um magista, não foi nada, foi apenas um mitólogo. Eu nem sei do que o Joseph Campbell era, na verdade. Se ele era historiador, se ele era psicólogo, sei lá o que ele era. Eu sei que ele trabalhou com essa ideia de mito e de monomito, ou seja, dos mitos que se repetem na história, e trabalha muito essa ideia de desenvolvimento da iniciação. Quer dizer, que pode ser interpretado como desenvolvimento da iniciação. E o Guardião, ela aparece na análise da Jornada do Herói do Campbell como essa figura de passagem. Quer dizer, tem vários momentos de passagem na Jornada do Herói, mas o Guardião é uma figura bastante interessante que na Jornada Clássica ela aparece 2 ou 3 vezes, provavelmente 3, porque nos contos de fábula tudo acontece 3 vezes, geralmente. E o Guardião é exatamente essa mudança de visão do herói. Ele bate com o Guardião e fala, fudeu. E aí, geralmente, é rejeitado pelo Guardião, retorna, né, nas narrativas tradicionais, ele bate do Guardião, retorna, faz algo que é necessário para superar o Guardião, e aí é capaz de enfrentar o Guardião e superá-lo. Isso é uma coisa que a gente vê nos contos de fábulas, nos mitos, e que depois foi sistematizado pelo Campbell na Jornada do Herói. Antes mesmo do Campbell tem a fábula clássica da Esfinge, né? Sim. O Campbell ele vai sistematizar. É um guardião. O guardião é presente em todas as questões religiosas, de caminho iniciático, eu acho que esse é um dos temas que nos interessa aqui. À luz do entendimento mais moderno, aí é minha participação, né? Eu acho que é uma projeção sua mesmo, o Guardião é uma projeção daquilo que você não conhece. Ele está sendo colocado ali diante para você conhecer. E aí o desafio você é barrado pelo Guardião porque você não conhece, é uma força desconhecida, e alguém que está te conduzindo conhece, e aí ele te ensina algo como a gente ensina para um filho, a gente ensina algo para esse um filho, só que não significa que na primeira lição que você ensina uma criança a andar de bicicleta, ela vai aprender, mas ela jamais, depois que aprender, vai esquecer andar de bicicleta. Ela precisa voltar a fazer a prática. Nós lemos esse final de semana sobre isso, onde na cerimônia do Equinox, a gente leu uma parte do Liber Aleph, que ele faz um resumo sobre o que as cerimônias são sistemas mnemônicos que servem para isso e aquilo, e que o cerne dela é a repetição. Que é o aprendizado, né? Você repete. Uma hora a sua programação que estava de um jeito, que você nasceu, ela é substituída por outra forma de olhar essas questões. E o Guardião, ele reage a isso. Esse Guardião simbólico aí que o Peu falou, ele reage dessa maneira. E aí uma analogia muito boa que eu trago para cá é ver o filme Matrix. Eu sempre uso isso nas instruções, em palestras que eu já dei. O Matrix é uma questão. Quando o personagem principal, que é o herói ali, o protagonista, muda alguma coisa ou aprende alguma coisa sobre iniciação, o sistema se adapta, e aí aquilo que está pendente para ele volta de uma outra maneira, mas e que aumenta a dificuldade daquele iniciado, indicando para ele de alguma forma que ele está avançando, mas ele ainda tem a resistência daquilo ali. Ou seja, eu não sei se em algum momento da vida do iniciado, tirando o mito, né, as histórias mitológicas que temos, eu não sei se em algum momento isso é aliviado em vida. Acho que depois que o cara morre, aí você vê ali uma história mítica de que as coisas foram aliviadas, talvez, mas em vida eu assim, de memória, não tenho ninguém que tenha falado assim, o cara venceu todos os ordalhos, ele é um rei. E ele vive a plenitude do reinado dele vivo, e agora ele não precisa fazer mais nada. Você quer dizer assim que as pessoas vão, mesmo superando, vão levando os ordalhos consigo? É isso que você quer dizer? Eu acho que as ordalhas vão se transformando nos outros pontos da roda, em que precisa de manutenção. Você corrige pequenas falhas, como ele falou, Peu falou muito bem. Pequenas coisas são vistas. Aí o cara, quando ele volta na roda gigante, ele já não vai... Aquele defeito, aquele pequeno problema que já era muito forte lá, para quem estava começando, é uma coisa muito difícil, já não é tão difícil. Vide quem sabe nadar no mar aberto, um bombeiro, né? Se ele se aposenta, ele pode não ter mais a resistência de nadar num mar muito rebelde, um mar que está batendo muito, mas ele vai saber a técnica de como ele não morrer tão rápido. Né? Então a dificuldade está ali. O guardião do mar é a força da natureza que está bloqueando a entrada, que está estourando a onda ali. Mas aí ele, sabendo técnicas, ele vai conseguir de alguma forma furar aquele bloqueio e sair do outro lado lá numa calmaria. Mas o estado de calmaria não é eterno. Ele não consegue em vida se sustentar no estado de calmaria eterno ou longo, muito longo.
The ordeals thou shalt oversee thyself, save only the blind ones. Refuse none, but thou shalt know, and destroy the traitors. I am Ra-Hor-Khuit, and I am powerful to protect my servant. Success is thy proof. Argue not, convert not, talk not overmuch. Them that seek to entrap thee, to overthrow thee, them attack without pity or quarter, and destroy them utterly. Swift as a trodden serpent, turn and strike. Be thou yet deadlier than he. Drag down their souls to awful torment. Laugh at their fear, spit upon them. Uma reflexão interessante sobre essa questão do ordalho que você falou agora, vou até repetir o que eu acabei de dizer, sobre a possibilidade do ordalho seguir com o iniciado. Quer dizer, o iniciado ele supera a dificuldade, mas ele leva a memória daquele ordalho com ele. Ele leva não a memória, mas a presença daquele ordalho. Ele encontra uma chave, talvez, da solução de um sofrimento, mas não significa que ele superou aquele sofrimento ad infinitum. Aquilo vai uma cicatriz que segue com o iniciado. Ah, legal. Assim, eu tava prestes a dar uma colocada bem transversal aqui, porque você diz, ele leva o ordalho consigo, né? Quando a gente fala ele leva o ordalho consigo, a gente torna o ordalho um objeto e não mais um devir, né? Um fazer, né? Ou um acontecer. Quer dizer, é muito triste. É muito triste dizer isso. Seria muito triste dizer isso, né? Quer dizer, eu carrego problemas ao longo da vida. Quer dizer, nós carregamos. Mas então. Mas é verdade. Mas então, só cruz, né? Todo mundo tá com a cruz. Mas aí que tá. Eu não concordo que a gente carrega uma cruz. Né? Porque a cruz, quando você diz eu carrego uma cruz, quando você diz pra uma outra pessoa, na verdade, a gente pode dizer pra nós mesmo que a gente tá de boa, né? Mas como a gente tá falando pros outros, né? Dizer pra uma outra pessoa que ela vai carregar uma cruz, você tá dizendo pra ela que tem uma coisa muito pesada. Você tá comunicando a essa pessoa que tem uma coisa muito pesada que ela vai pôr no ombro e nunca mais vai tirar. Isso é desesperador, na verdade. Se você disser isso pra mim hoje, eu vou dizer, beleza, então eu vou fazer outra coisa que é mais jogo pra mim. Agora, se você disser pra mim, como o Flávio colocou agora, que eu vou passar por uma dificuldade, e aí até vou carregar uma cicatriz no final, isso não é a mesma coisa. A cicatriz, ela é a marca do guerreiro que venceu a batalha. Quando ele volta pra casa, quando você vai pra guerra, vamos supor que você foi pra guerra, aí você se fudeu pra caralho. E você vai... Desculpa. Olha, eu tive que rir. O Pedro da severidade aqui se deliciando, né? Você volta pra casa com a cicatriz da batalha, não com a batalha. E é claro que a cicatriz da batalha, ela, dependendo da pessoa, né? Falando especificamente sobre a guerra, uma coisa horrorosa, as pessoas voltam com transtornos sérios da guerra. Eu acho mais feliz e mais promissor dizer pra pessoa que ela vai sair do ordalho com a cicatriz da batalha. Porque a cicatriz da batalha é a marca do guerreiro que sobreviveu. Eu acho isso. Eu acho que os ordalhos, quando são superados, né? Nem todos superam. Infelizmente, nós temos aí relatos e acho que a gente vai caminhar para o final do programa agora, a gente pode, de repente, abordar isso. Mas nem todo mundo supera suas dificuldades, seus ordalhos, suas provações. Mas quando superadas, elas não são deixadas inteiramente para trás no esquecimento iniciático. O iniciado leva não leva o ordalho, mas leva a memória, leva a cicatriz, leva a experiência. E eu acredito que sim, leva um pouco do sofrimento ou da angústia ou daquela sensação que o ordalho trouxe no seu primeiro momento. É a lembrança do aprendizado, né? É um trauma. Cicatriz, é um trauma no sentido positivo. É o aprendizado, né? Não sei exatamente o trauma, não sei esses casos aí que fica traumatizado porque perdeu um membro, uma explosão, uma coisa assim que traumatiza a psique. A gente tá falando de realmente um aprendizado. Você dirigiu alcoolizado, bateu o carro, aí você tem sobreviveu, depois de ter ficado muito tempo lá internado. Você traz dali uma memória que traz um ensinamento e que vai mudar o seu comportamento para as próximas experiências de vida. Mas só antes de caminhar para o fim, e ainda complementando o que vocês disseram aí, pensem na ordalha, é uma dica, né? Não como última palavra também, mas assim, quando eu penso em ordalhas básicas e as maiores, não desmerecendo nada, mas pensem que até acima, no mais alto da árvore da vida, tem demônio.
né? Então, assim, esse demônio, traduzindo demônio como se for um desafio que ainda precisa ser suplantado, ainda que você seja um auto-iniciado, ainda que você seja um adepto isento, adepto isso, aquilo, que você alcance o mais alto, você ainda ali encontra uma ordalha, porque antes você nada sabe. A ordalha, o desafio do iniciado é buscar o conhecimento. Depois que ele adquire o conhecimento, ele tem que separar os elementos, porque está tudo misturado. Depois ele tá tudo misturado, aí ele separa tudo. Depois que ele separa tudo, ele tem que reorganizar o mundo dele e dar uma nova leitura para esse mundo. Aí depois que ele dá essa nova leitura, ele se aprisiona nesse mundo, ele tem que se libertar desse mundo. Aí de uma hora que ele se liberta desse mundo, ele tem que construir um mundo novo. Aí o conhecimento passa a ser o demônio. Aquilo que ele almejava como sendo a solução daquela confusão se torna o desafio. Aí ele, uma vez que ele consegue, ele conquista aquilo passa a ser o novo desafio dele, ele precisa transformar isso, e aí você vai caminhando pelos processos da alquimia, né? Você vai passando por uma forma análoga aos processos da alquimia de transformação. Então, quando o adepto ele chega lá e ele conhece o SAG, depois ele tem que sacrificar o SAG. E aí você vai ter sempre a jornada, ela é infindável. E quando você chega lá no final, tudo bem, agora eu virei Magister Templi, agora você tem que fazer um jardim de adepto. Mas aí, entendeu? Sempre você vai ter um desafio, e quando você estiver lá sendo ejaculado em Keter, aí você tem que fecundar de novo um novo sistema que começa tudo zero. Então, a ordalha, eu acho que a gente não tem um tempo salomônico. Isso me recorda lá as reuniões de maçonaria. Aquela visão da plenitude, né? A plenitude em vida, eu acho que ela não é alcançada. A gente sempre vai arrumar merda pra gente. A gente sempre vai arrumar merda. Que legal, isso é maravilhoso. Que maravilha, estamos aí. Só mais um parêntese dos meus muitos parênteses desse programa. Tudo isso aí, o exemplo todo que você trouxe, Alexandre, ele se enquadra esquematicamente na AA, como você demonstrou, mas ele não como esqueleto, ele serve para qualquer situação. Eu acho importante jogar bola aqui para as pessoas mais experientes da mesa, porque eu imagino que para um ouvinte iniciante ou médio, essa conversa é aterradora. Porque o cara fala assim, eu vou começar a fazer magia e eu só vou me fuder. Vou perder um braço, meu pai vai morrer, vou ser despedido e eu vou ter que passar por isso tudo porque vai ser um monte de merda na minha vida só porque eu quero aprender magia. Então eu queria que vocês também elaborassem sobre isso. Eu tenho um ponto sobre isso, que a criação, na visão do indiano, é Mahalila. É a grande brincadeira. Então é a grande brincadeira do criador. Então, na verdade, qual é o problema do cara, por exemplo, assumir o voto de sannyasi quando ele não está pronto? Virar um renunciante. Porque ele abdica do mundo das experiências. Esse se dar mal, arrumar merda e tal, e tal, e tal. Na verdade, nada mais é do que conseguir essas experiências. Ou, assim, a capacidade de passar por elas. A diferença entre nós, que estamos aqui na vibe, no caminho, e a pessoa normal é que ela não pode optar. Ela toma onda e toma porrada. Da onde vem? A gente escolhe. De que maneira? Direcionando. Aí tem N variáveis. Tem o moto, tem a prática, tem o instrutor, tem todo um contexto que a gente consegue direcionar mais ou menos. E se você abdica disso, e aí eu volto no que o Peu falou, de que pode ter alguém que nasceu preparado e o cacete. Tem um cara que... Tem uma história do Shankaracharya, que aos 7 anos de idade vê um mendigo sendo devorado por um crocodilo e fala, meu Deus, por favor, liberte ele e eu virarei um renunciante. E ele, quando criança... nasceu pronto, né? Renuncia, assina o voto de sannyasi lá e funda uma escola. Assim, gente, eu não gostaria de ser assim, porra. Assim, vocês ouvintes, pelo amor de Deus, não tomem a minha opinião como um fundamento para a sua crença neurótica de que você já nasceu fodão, né? Desculpa, a ideia não é essa, não é isso que eu quero dizer. O que eu estou sugerindo aqui, na verdade, é o seguinte: a gente, como comunidade que narra a experiência mágica nos termos do problema, a gente tem uma cilada que é exigir que as pessoas se fodam para que a gente as reconheça. Esse é o meu problema. Eu tenho assim, um temor com a ideia de que quando eu olho para o outro e eu não vejo o outro sofrendo,
então o outro ainda não está pronto. Eu não concordo com isso, não. Então, Peu. mas eu ele também tá não. justamente criticando isso. Eu também não. Eu não concordo com isso, não. Mas com o que você não concorda? Com você disse que... Então, eu tô junto com você, eu discordo de quem acha que tem que se fuder. Tem que olhar o merecimento da se fudência alheia. Se você não se fuder, você não muda. Então, mas o que eu tô colocando aqui é o risco. É o risco. Quando a gente olha pra uma pessoa e diz pra ela, você... vamos supor, uma pessoa que a gente ainda não conhece, entendeu? Uma pessoa que, por exemplo, a gente vive em comunidade aqui. A gente passou um certo tempo falando da nossa estrutura educacional e da nossa relação íntima com pessoas orientadas, mas a gente vive em comunidade, né? Então vamos supor que tem uma pessoa que fala pra mim, esse problema aí eu não tive não. Esse aí pra mim é tranquilo. Aí eu respondo pra ela, impossível. Tenho certeza que se você ainda não passou por esse problema, isso significa que você ainda não tá pronto. Por que eu digo isso? Com base em que eu disse isso? Não tem referência. Entendeu? Pode ser que essa pessoa, com relação a esta passagem em particular, isso aí seja muito tranquilo pra ela. Pode ser que seja assim. E essa possibilidade eu coloco em pauta justamente para que a gente não construa a cultura do sofrimento. Com certeza. Mas aí assim, aí vai ser tranquilo para ela, porque exatamente pela ausência do sofrimento. O sofrimento é sintoma de que algo não está correto, que não está indo no fluxo que deveria. Então, se a pessoa não tem um sofrimento com determinada coisa, quer dizer que tá tudo bem. Só frisando... Não é o único parâmetro, tá? Não, mas assim... Exatamente. Exatamente. Eu concordo com vocês, acho que a gente tá se convergindo aqui, mas eu concordo especificamente com o que o Pedro falou agora. Vamos supor que eu conheci uma pessoa e essa pessoa tá dizendo pra mim que ela tá atravessando um processo. Aí ela diz assim, eu tô na etapa tal, mas caramba, essa etapa tá muito fácil pra mim. Eu acho estranho e problemático que a gente exija que ela sofra. Entende o que eu tô falando? Entendi. Porque possivelmente não é este o problema dela, mas um outro. Uhum. Ao invés de criar... O que eu sugiro... Porque a gente recentemente... Julgar pelo efeito, né? Não exatamente, pela causa. né? Exatamente, julgar pelo efeito, né? Porque possivelmente essa pessoa que tá vivendo uma série de experiências, a dificuldade dela tá na esquerda e não na direita. Mas se eu disser pra ela que enquanto ela não sofrer do lado direito, ela não vai poder passar pra frente, às vezes eu tô perdendo tempo. Porque ela devia estar se fudendo na esquerda, da direita já tá bom. The ordeals thou shalt oversee thyself. Save only the blind ones. Refuse none, but thou shalt know, and destroy the traitors. I am Ra-Hor-Khuit, and I am powerful to protect my servant. Success is thy proof. Argue not, convert not, talk not overmuch. Them that seek to entrap thee, to overthrow thee, them attack, without pity or quarter, and destroy them utterly. Swift as a trodden serpent, turn and strike. Be thou yet deadlier than he. Drag down their souls to awful torment. Laugh at their fear, spit upon them. Eu tenho um exemplo particular que eu posso contar aqui para esse podcast, que eu passei na época em que eu me separei da mãe do meu filho. Até os meus 30 anos eu tinha nítida noção, por aprendizado de família, de que meu problema de relação com os meus pais era com meu pai. Assim, quer dizer, a minha mãe dizia nitidamente para mim que meu pai era um problema, mas eu, apaixonado pelo meu pai, não conseguia ter noção de que meu pai poderia significar qualquer... Para mim, a minha mãe estava execrando, estava mal amada, tinha altos pensamentos assim. Quando me separei, frequentei com o nosso amigo Denis, fiz umas 6, 7 sessões com ele de bate-papo, porque a separação me deixou preocupado sobre a educação do meu filho. Mas ele, como um bom freudiano, fez a pergunta, né? Conte-me da sua infância. E fale da sua mãe. Conta da sua infância. E quando eu contei da minha infância, pra ele foi muito nítido que o meu problema nunca foi minha mãe, né? Que eu achava que era aquela mal, que ela falava mal do meu pai que era mãe. Não, ele conseguiu. E aí ele não conduziu, né? Aquele jeito freudiano de ficar ouvindo e perguntando coisas. E no fim, isso foi revelador pra mim, porque eu não percebi, eu não tinha a menor capacidade, até os meus 30 anos, de ter a noção de que eu era tendenciado a proteger meu pai, e eu não sei por que eu fazia isso, e eu denegria minha mãe. E quando eu acabei essa terapia com o Denis, e ele não foi imparcial, ele não foi assim parcial de defender mãe ou pai, ele só me mostrou como eu estava vendo, me botou em perspectiva, eu consegui nitidamente desbloquear um problema de 30 anos com a minha mãe. E aí a minha relação da minha vida mudou completamente.
eu vivi uma dificuldade emocional na minha família. E aí, depois dos 30 anos, caraca, isso foi totalmente desbloqueado. Eu acho muito maneira essa história. Ela tá super alinhada com o meu pensamento aqui, que era a minha intenção de colocar. Uma das razões, porque fora né, a empatia com o sofrimento dos novatos, né? Uma das coisas que me leva a me esforçar para desenfatizar o sofrimento é justamente a caracterização da relação da pessoa com o guardião. Se você olha pro guardião e você caracteriza o guardião com uma pessoa que te odeia, você vai odiar o guardião de volta para sempre. Mas, assim, por exemplo, se a gente olhar para Satã... Senhor Satã! Tá, Satã, a figura bíblica. Satã, ele é um vilão do ponto de vista do acusado. Né? Se você está em julgamento, o guardião é seu inimigo. Mas e se você é o rei? Se você é o rei, o guardião é seu funcionário. Então, depois que você cruza a porta e olha pra trás, o guardião já não é mais o seu inimigo. O guardião agora é o seu aliado que você deixou pra trás para que ele faça uma coisa ao seu favor, né? Que é proteger a porta. Se a gente caracteriza o processo de travessia da porta como pautado no sofrimento, mesmo que quando você passa pela porta, você vai continuar detestando o guardião. E aí eu acho que... Aí eu, né, pela primeira vez digo, iniciaticamente, isso é ruim. Esse papo me lembrou muito uma epifania que eu tive com a ajuda do Pietro num encontro da Telema Brasil, que foi justamente essa dificuldade que eu relatei que eu passei, que diversas vezes eu tentava entrar no caminho iniciático e encontrava uma dificuldade. E eu falei, porra, mas que merda que o universo faz essa zoeira comigo. E ele falou assim, não, cara, o universo te dá uma oportunidade de superar um problema que tá com você. Aí eu parei assim, caralho, é isso, sabe? Não é o universo me zoando, é o guardião me dando a oportunidade de, ó, resolve essa parada aí que você tá com esse problema. Aí, pô, então realmente, eu tenho que resolver esse problema, não é uma eventualidade externa que tá acontecendo comigo sempre e por coincidência. Isso daí, eu acho que é a razão por que os mestres dizem com categórica e total certeza de que o santuário jamais será profanado. Sim. Jamais. Sim, tem tanta razão. Lembrando aqui, várias vezes vocês citaram algumas situações e a gente, em alguns momentos aqui, descolamos e colamos o conceito de ordalha e prova mágica da vida iniciática, né? Descolamos e colamos para efeito da riqueza do debate. Mas quando a ordalha é orientada ao juramento ou ao objetivo mágico que foi colocado, faz muito mais sentido pra gente. E até exatamente isso que o senhor Feliciano falou aqui, que faz sentido, e aí você consegue entender que você tá jogando, algo tá voltando pra você. Você, pô, agora eu entendi, porque você tá tendo a condição de ver o sintoma de algo em você mesmo. É como se teu exame de sangue fosse um espelho que abrisse ali as letrinhas e falassem pra você, você tá tendo esse problema e você tem que corrigir assim, assado. Muitas vezes seu instrutor tem esse papel, né? De alguém que você tá entregando o seu exame pra ele vai avaliar e vai poder te dizer. E mais tarde você vai tomar o lugar dele, né? Olhando outros exames de sangue e podendo dizer qual é o problema pra pessoa poder corrigir. E sobre a relação que eu queria deixar, existe um grau importante na AA, inclusive, que o cara deve assumir tudo como uma relação. Você tem que rompe com todas as relações do universo e a partir dali é toda a tua relação. É o juramento do abismo. É o juramento do bebê do abismo. Imagina. Assim, nós aqui, nessa mesa, pensando, caraca, e tudo que a gente falou, a referência. É ordalha, mas referente a quê? Ah, não, porque você não fez o curso de inglês e por isso você não passou no emprego tal. Então, qual é a tua ordalha? Tá ali, né? Então, entra no curso de inglês, aprende o inglês e vai lá e resolve, né? Mas... Vou revelar um arcano oculto agora. É o juramento do bebê do abismo. E é por isso que todo programa eu começo saudando a audiência como olá, crianças do abismo. Inclusive, o segundo programa é o único que tem a saudação diferente, onde eu de fato falo olá, bebês do abismo. Podem buscar nos arquivos que vocês vão encontrar. Olá, crianças do abismo. Olá, bebês do abismo. Olá, crianças 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 do abismo.
E o cara tá manipulando as forças. Os mestres secretos estão se manifestando aqui. Babylon. A polícia federal é mestre secreto, né? The ordeals thou shalt oversee thyself, save only the blind ones. Refuse none, but thou shalt know, and destroy the traitors. I am Ra-Hor-Kuit, and I am powerful to protect my servant. Success is thy proof. Argue not, convert not, talk not overmuch. Them that seek to entrap thee, to overthrow thee, them attack without pity or quarter, and destroy them utterly. Swift as a trodden serpent, turn and strike. Be thou yet deadlier than he. Drag down their souls to awful torment. Laugh at their fear, spit upon them. Eu pensei, até falei sobre isso uns 10 minutos atrás, de repente da gente fazer alguma narrativa, não nominal, mas de falhas, de ordalhos que se falharam. Isso vai levar mais 10 programas. É outro podcast, né? Ou isso é trazer muito terror para o coração do jovem. É melhor a gente publicar isso. Quem quiser ver, veja na minha página Minhas Ordalhas, publicadas fresquinhas. Acessa lá, dá um like, quem gostar, quem já passou por essa. Pode dar um exemplo só. Eu acho que é bom dar um ou dois exemplos, assim, pra materializar. Eu já contribuí com o meu. Boa. Verdade. Fala aí, Peu. Tá. Não foi uma ordalha, mas... Sim, na verdade foi uma ordalha fracassada. Sim, eu quero ordalhas fracassadas. Foi uma ordalha fracassada, né? Relatos de ordalhas fracassadas. A última... E foi uma ordalha fracassada clássica. Né? Foi clássica, foi espetacular. Foi em 2014. Em 2014 eu fiz uma operação. O plano da operação era 4 semanas. Eu ia dedicar cada uma semana a um elemento. E aí eu bolei uma cerimônia de aproximadamente 1 hora de duração, onde eu provocava um teste, né? A missão da cerimônia era provocar o teste do elemento, eles aconteceriam em sequência. Eu falhei no segundo, ou da transição no segundo pro terceiro. Eu completei a primeira semana com o elemento terra. Comecei a ficar já zoadão, né? Um dia o projeto de publicação de diários ele vai revelar esse mistério. Na segunda semana... Se você lembrar bem, eu contei essa história pra vocês num bar, porque eu cheguei direto da parada pra falar com vocês. Eu saí com você e com a Lisa. Eu saí de casa. Eu lembro disso, eu lembro que você tava muito alterado. Eu tava muito... Caraca, eu lembro desse dia. Eu fui de pois é. Eu passei a segunda semana fazendo a cerimônia do ar. Eu fiz a semana inteira, 7 dias. No último dia, o que aconteceu comigo foi um profundo medo de morrer. Eu senti medo da morte. Como é que eu ia morrer? Eu ia morrer por uma infecção bacteriana. Sim, claro. Eu ia morrer com uma infecção bacteriana. Uma menina na Austrália tinha, há pouco tempo atrás, morrido por uma infecção bacteriana que ela contraiu com um alicate de unha da amiga. Aí você havia se cortado. Eu fiquei noiado porque eu tava fazendo uma cerimônia com um procedimento da AA, onde você faz cortes no corpo, pequenos cortes, não foi um autoflagelamento, vocês não precisam ficar preocupados. Mas eu tava fazendo pequenos cortes no corpo com a minha faca mágica. A minha faca mágica, eu não me dei o trabalho de esterilizar a minha faca mágica. E agora, em retrospectiva, eu não acho que eu tinha... Esterilizada magicamente só. Exato, né? Que não vale pros fins físicos. Os Clifford estavam de fora. As bactérias a gente já não sabe. Não tem ritual pra banir bactéria assim, mágico, né? Pois em retrospectiva, aquilo foi totalmente irracional. Porque a minha faca mágica, ela fica embrulhada em plástico. 200 voltas de plástico. E a única vez que ela sai da porra do plástico é pra eu fazer uma cerimônia. E as minhas cerimônias, no máximo, são de 1 hora de duração. Na época. Hoje é muito menos do que isso. Mas eu senti um medo profundo de uma infecção bacteriana que eu ia morrer ali após aquela faca. E aí você vê, né? O medo de morrer, o prenúncio do fracasso. O que aconteceu imediatamente depois? A minha vontade de continuar a cerimônia desapareceu. No dia seguinte, eu não tinha nada pra fazer. Não foi um dia, por exemplo, em que eu sofri um chamado de trabalho e trabalhei 200 horas e fiquei exausto. Não, tinha nada pra fazer no dia seguinte. Eu passei o dia seguinte inteiro em casa, olhando pro altar.
E a minha operação parou ali. Ela simplesmente foi interrompida. É interessante. Não, isso aí não precisa nem de outra pessoa para dizer. E aí a análise, você vê como é que trava, né? Uma coisa real. O medo real se materializou. Agora então que já que fui chamado, né? Só tem uma pessoa que presenciou essa falha. Tirando a minha fobia de baratas, né? Que é uma coisa que estamos trabalhando aí fortemente. Eu fiz também uma operação dessa, no caso, posso até dizer, a Missa da Fênix. E eu cometi um erro grave. Não afiei a minha adaga. É um erro grave. Olha lá, Alexandre tá rindo porque assim... Imagina o tremendo esforço que você... Podia ser o peso da colher, tanto faz. Não, brother. Deixa eu relatar isso. Deixa eu relatar pra ele. Eu e a minha colher mágica fizemos um... Isso aí. O Pedro resolveu fazer a marca da besta no peito, com a faca, com a adaga. Sim. Só que não, peraí, até então ele não pensou em afiada, ele executou a cerimônia. E quando chegou na hora do peito, ele começou a fazer assim, ó, vácuo. Não cortava. E a cerimônia tensa, e ele começou a se arranhar com a faca que não tava afiada. Eu só queria uma gota. Ele queria uma gota de sangue pra botar na hóstia. Aí se arranhava, sentia um prazer, nada, porque aí o medo travou. Eu fui ao outro extremo do Duquette. Eu fui ao outro extremo. Porque, como ele tava com bisturi afiadíssimo, a minha faca... ficou cortado. Você tá relatando do Lomilo Duquette. Isso, do Lomilo Duquette, que ele diz que ele abriu um talho e sangrou pra caramba. O meu foi o contrário. Não saiu uma gota. Aí eu comecei a me arranhar com a ponta da adaga pra ver se eu conseguia uma mísera maldita gota de sangue pra conseguir. E o que aconteceu? Minha pressão baixou. Aí entra a autoproteção. O corpo começa a entrar em defesa. O corpo começa a autodefesa e aí simplesmente eu apaguei. Quase apaguei. Ainda bem que o Alexandre é maior que eu e, né, me segurou e tal, pá. A gota saiu, a gota saiu, eu consegui terminar a cerimônia. Ele resolveu usar a ponta, né? Não usou mais a lâmina, ele usou a ponta e se furou lá e conseguiu. Consegui, aí terminei, mas assim, mas foi tenso. Foi muito tenso. Bom. Foi muito tenso. Eu já quase, dessas mágicas, né? Eu falei uma psicológica, mas as mágicas, quando era mais novo, mas nem tinha ainda conhecimento de Telemann, foi executar um ritual com enxofre no quarto, não queria que a minha família sentisse o cheiro imbecil, né? Porque assim, passa o cheiro pela porta, mas eu fechei todo o quarto e acendi uma porrada de turíbulo, 3 turíbulos com enxofre, né? E aquela merda ali eu fui ficando tonto. Eu só lembro antes de conseguir apagar, eu consegui abrir a fechinha da porta, botar a cabeça pra fora e apaguei. E aí, seus pais tiveram a certeza que morava com os pais ainda? Morava com meus pais. Você tinha acabado de invocar o capiroto. Exato. Com o enxofre você confirma que você fez o pacto. A gente tá aqui falando de ordalhos assim, bem objetivos, mas tem alguns que são mais sutis, mas acho que seriam muito difíceis de ser narrados, assim, realmente. Aquelas que são ordalhos longos e de difícil percepção. Eu não posso. Eu acho que esse tipo de ordalho, por exemplo, essa do demônio que é relatado pela e comumente a gente ouve vários relatos desse da mulher, né? E aí, geralmente é um homem que é tentado por uma mulher. O Crowley escreve desta forma, ele não fala ao contrário, né? E aí, será que essa ordalha se manifestaria? Eu acho que ao contrário, não sei. O Pietro caracterizou de uma forma muito feliz no início do programa esse ordalho. Ele chamou de distração. Distração, né? Então não é necessariamente uma distração sexual afetiva. Será que ela é sensual. Se o cara for homoafetivo, ele vai ser seduzido pra mulher? Não é necessariamente sexual. Não. Eu acho que ela é uma distração sensual no sentido de que ela é derivada dos sentidos. Sensual no sentido de sentido. E não a ordalha clássica de sensual. Não, é dispersão. Dispersão é a ordalha de Malkuth. Mas é uma dispersão dos sentidos. O ordalho de Malkuth, de Lilith, né, pontualmente, é uma dispersão sensual, ou seja, uma dispersão que é provocada pela sensibilização dos sentidos. O Crowley, que era um cara extremamente sexual, interpretou e vivenciou uma experiência sexual. Mas uma pessoa que seja menos sexual, não seja tão sexualmente ativa ou sexualmente excitada, ela passará por algum tipo de situação similar, mas não em outras esferas de sentido, né? Das sensações táteis, ou dos paladares,
ou da própria estruturação financeira. Como um geminiano, né? Eu tô pensando um pouco na figura do geminiano. Deixa eu defender aqui, porque eu sou geminiano. Na verdade, minto. Estamos aí. E eu passei exatamente pelo orvalho de Lilith. Foi tipo assim, mulher, eu num relacionamento sério e mulher aparecendo na minha vida com pré-requisitos absurdos de assim, eu faço o que você quiser e vem cá e etc. E isso desarranjou a minha vida. Mas o geminiano é clássico, desculpa, o geminiano é clássico, pegando esse gancho, o geminiano é clássico e quando ele jura uma coisa, o contrário exatamente começa a acontecer. É bem clássico isso. Eu acho que isso, eu não sei se isso é exclusivo do geminiano, não. Eu acho que isso eu vejo, não sei se é uma regra, mas eu vejo isso acontecer com certa frequência, porque quando você chama atenção pra algo, é quando aquela coisa mais aparece, não porque ela não aparecesse antes, mas porque você passa a prestar atenção naquilo. Então você jura algo. Então, tudo aquilo... É um problema clássico da tarefa de executar uma mesma coisa diariamente. Você vai executar uma coisa idiota, qualquer que seja, ela vai se apresentar com dificuldade. Eu, por exemplo, não tem nada de mágico nisso. Eu resolvi, numa noite bêbado com um amigo, que eu ia postar uma música por dia no Facebook durante 1 ano. 1 ano, uma música por dia. Já pulei 3. E é uma coisa completamente idiota. É uma coisa completamente idiota, porque é só você chegar, pegar um link no YouTube, uma música qualquer e colocar... Não, mas aí eu já me encho de... E o paralelo vai ser totalmente perfeito pra magia. E eu me encho de obrigações. Não basta ser uma música. Eu tenho que fazer uma resenha. Eu tenho que escolher uma música que não seja uma música óbvia. Eu tenho que pegar uma música de uma banda que ninguém conheça. Aí fodeu. Aí eu já me armei de problemas que não estavam escritos na minha promessa original. Eu vou lembrar aqui... E é aí que a gente começa a se foder. Eu vou lembrar aqui, em 94, quando eu assinei o juramento da A, eu lembro do meu instrutor falando assim, eu perguntei pra ele qual tarefa eu devo escolher. Eu não tinha o recurso literário que nós temos hoje, que existe hoje. Eu não tinha Xerox ainda. A internet em 94 não estava disponível. Né? A gente tinha o que alguma tradição, alguém pudesse oferecer a você. E ele disse assim, você pode escolher inclusive beber um copo d'água todo dia. Se você fizer esse compromisso comigo, eu tenho certeza que você vai falhar. E eu desafio o pessoal que está ouvindo a gente aí no podcast a fazer esse compromisso. Eu quero que vocês combinem um horário e façam o mais simples possível. Eliphas Levi lá, dizendo lá, você quer fazer magia? Você quer ser mago? Quero. Então beleza, então você toma um banho todo dia naquele rio ali. Todo dia de manhã. Todo dia de manhã. Todo dia. Então, aí faz assim, ó. Quem tá ouvindo a gente, quer testar o que a gente tá falando, não acredita que isso aqui é muita palhaçada, muita bobeira pro mundo esquizotérico. Então faz o seguinte, ó, pega lá, assina assim um compromisso num papel, você mesmo escreve assim, ó. Eu vou tomar um copo d'água, meio copo d'água todo dia. Meio-dia. Pronto, escreve. Todo dia. E vou fazer uma anotação. Tomei. Escreve só tomei. Meio-dia, hoje, dia tal, não sei o que, tomei. Pronto, faz isso aí por sei lá, 6 meses. 6 meses. Todos vão de concordar que isso aí, no final, por mais simples que você coloque a tarefa, quando você se determina a fazer algo, aí lembra a Magic, né? Que fala, quando você se determina a algo, parece que a natureza se volta contra. É disso que eu tô falando, assim. Parece, mas a gente consegue identificar, mas não consegue cientificar a coisa, assim. Não assim, que, sempre. A gente sente o universo se conspirando contra a nossa vontade, Viva mas Paulo porque, Coelho. na verdade, a gente tá navegando num sentido único, né? Porque na vida normal a gente está disperso em 1000 sentidos, em 1000 vontades, em 1000 interesses, em 1000 coisas. Quando a gente se dedica a um sentido único, e qualquer coisa na vida, como sempre eu costumo falar aqui no podcast, como qualquer coisa na vida, você se dedica a um sentido único, a uma tarefa única, todas as outras concorrentes vão se atropelar em cima. Tudo. Mas é aí que eu vou concordar com o Pietro na colocação dele mais cedo, né? Qual que é a vantagem do mago nesse processo, né? O mago, ele executa um processo proposital, né? Ele faz de propósito. E na medida em que ele faz de propósito, o acontecimento ordálico não vai ser radicalmente diferente. Ele vai continuar com o mesmo nível de se fudência que ele tinha antes, mas na medida em que ele atravessa esse processo de propósito, pelo fato de ser de propósito, ele é mais organizado. Eu acho duas coisas. Primeiro, ele vai ser mais veloz. No seguinte sentido, né? Vamos supor que você está vivendo sua vida, né? Normalmente. Você trabalha e chega em casa e vê TV. E no dia seguinte você acorda de manhã, e aí você toma café da manhã, e aí você trabalha e você volta de noite e vê TV. A sua experiência de vida, ela vai ser inserida numa rotina, e a sua rotina, porque ela é regular, ela tem o mesmo tipo de experiência normalmente.
Então você provavelmente vai passar rapidamente pelas ordalhas que são pertinentes à sua rotina. Mas a sua rotina é uma rotina pequena, ela é uma só. Então, sei lá, vamos supor que você é contador. O contador, ele é uma pessoa que vai se desafiar com a problemática dos números e a dificuldade das demandas de contabilidade. Então, beleza, tudo bem. E a arte? E o esforço físico? E a intuição? Se você não se aventurar propositalmente a perseguir essas coisas, a chance de que a vida vai te oferecer o problema para que você possa passar por ele, ela vai ser minúscula. Isso não tem nada a ver com o seu merecimento pessoal. A sua rotina é tão curta, e não estou dizendo que você está fudido por causa disso, mas a sua rotina é tão curta que a aventura é curta. E sendo a aventura curta, a chance do problema aparecer é minúscula. E a chance também de você detectar o problema é muito pequena. Acho que a riqueza de fazer esse processo proposital e de usar o método do ilumínio científico é anotar cientificamente, porque aí o cara eu vou tomar água todo dia, e aí dia tal não tomei água. Se ele tiver por mais um ímpeto incrédulo completo com o meio místico e a magia, mas ele vai olhar e falar assim, por que esse dia aqui eu não tomei água? O que aconteceu? Já que eu tô fazendo algo completamente desprendido de coisas etéreas e é simplesmente tomar água. Aí ele tem que se perguntar, por que esse dia eu falhei? E trabalhar em cima disso. É algo que normalmente uma pessoa que está desapegada desse processo... isso aí eu esqueci, foda-se. Não conta. Isso vai totalmente complementar, de encontro ao que o Pietro falou, mais ou menos, já não sei quanto tempo atrás, mas falou lá atrás, sobre a diferença. Eu não gosto muito dessa diferença, falar a diferença entre nós e eles, nós, os grandes iniciados, e eles, os profanos. Mas nunca foi minha intenção, tá? Mas eu não gosto muito dessa dicotomia, mas é de fato que existe, mas como existe entre o pedreiro e o resto da humanidade. Mas não precisa ser grande iniciado, pode ser pequeno. Pode ser pequeno. Existe diferença entre a pessoa especializada em algo e o resto da humanidade, é natural. Seja ela um magista ou seja ela um confeiteiro, um cabeleireiro, um engenheiro ou médico. Que é a percepção do problema. Quer dizer, a gente se coloca no caminho do problema intencionalmente, porque a gente está buscando transpor determinadas questões. E nisso eu vou aí discordar de quase toda a mesa, do que quase toda a mesa disse há um tempão atrás, sobre a diferença entre os ordalhos mágicos e os ordalhos da vida comum. Aí vocês falaram, não, é a mesma coisa, ordalhos da vida comum. A diferença é justamente o que o Pietro falou e que todos nós concordamos agora. Nós nos jogamos de própria vontade nesses ordalhos, e por isso que nós os vemos, e por isso que nós os enfrentamos, e por isso que nós nos propomos a ultrapassá-los. Então, essa uma pessoa que não tá se jogando nos problemas, ele não vai passar por esses ordalhos. Não vai passar. Provavelmente, como o Peu falou, provavelmente não vai. Isso, então, mas o evento, o problema e o sofrimento são os mesmos, mas a leitura, para nós que estamos neste ramo, ela é diferenciada, e a gente chama isso de ordalha. Esse que é o ponto que eu estava querendo diferenciar. Na matéria dura e crua do problema, claro que todo mundo vai passar por problema, mas a nossa percepção e nosso tratamento do problema é distinto, até a vivência do problema é distinta. Por isso tem um ditado que é: nunca confie numa pessoa que recomenda dieta que é magra porque é magra. Que ele não entende e não consegue analisar quais são as dificuldades cotidianas de uma pessoa que... Assim, a maioria... Eu imagino que a maioria das pessoas não é gorda de sacanagem, assim. Eles têm alguma questão que faz eles comerem merda. Como é o meu caso, por exemplo, que sou gordo. Ou é uma questão biológica? Não, mas excetuando as questões biológicas, assim, a população que tem sobrepeso ou obesidade e não é por uma questão biológica, não é um problema de tireoide... Tem algum outro fator que faz elas comerem. E uma pessoa que sempre foi magra não vai compreender esse processo. Então, só uma pessoa que passa cientificamente por esse processo e faz uma análise é capaz de poder falar apuradamente sobre esse processo. The ordeals thou shalt oversee thyself. Save only the blind ones. Refuse none, but thou shalt know and destroy the traitors. I am Ra-Hor-Khuit, and I am powerful to protect my servant. Success is thy proof. Argue not, convert not, talk not overmuch. Them that seek to entrap thee, to overthrow thee, them attack
without pity or quarter, and destroy them utterly. Swift as a trodden serpent, turn and strike. Be thou yet deadlier than he. Drag down their souls to awful torment. Laugh at their fear, spit upon them. Vamos encerrar. Eu acho que conseguimos explorar bem o assunto. Chegamos aí no final que eu queria, que era falar dos problemas dos Ordalhos, quer dizer, o enfrentamento dos Ordalhos em si. Eu acho que isso era muito importante. Alguém quer fazer Vou encerrar, fala aí. Não, eu só ia falar assim, obviamente, a gente já... Quanto tempo a gente tá falando sobre esse assunto? Mais ou menos 1h40. Então, 1h40. Óbvio que poderia se polemizar, e eu acho que o Peu tem muito a contribuir com essa visão, que poderia ser assim, não somos do mundo mágico, mas poderíamos fazer compromissos sociais. Tipo assim, eu vou me tornar rico. Faz um juramento de se tornar rico e aí assume para si todos os problemas de se tornar rico, né? Com todos os desafios sociais. Mas aí é o nosso assunto, como você falou, tá dentro de um contexto, dentro da nossa comunidade, onde tem uma leitura que transforma isso num resultado pra gente, que a gente escolhe o desafio e passar por ele. É isso aí. Se a gente não escolhe pelo menos o desafio ou o problema, a gente escolhe pelo menos nos propomos o caminho, exatamente. Nos propomos a enfrentá-los, a nos sujeitarmos a ele. Galera, vou abrir aí para as despedidas. Peu. Fazendo uma amarra rapidíssima com o comentário, com o podcast anterior, que é o podcast dos solitários, né? O anterior não, já são 2 atrás. Digo anterior, um podcast anterior, né? Sim. Que é assim, né? Amarrando lá com o que a gente falou, né? Seja solitário, né? Seja solitário porque, afinal de contas, por mais que você se veja desprovido da infinitude de valores da vida comunitária, se você pensar dessa maneira, talvez você não pense, mesmo assim, o trabalho do solitário pode provocar essas coisas. Né? Como a gente está colocando aqui. A rigor, tudo que você precisa pra chamar a ordalha é dizer que você vai passar por ela. Pietro? Então, seja a ordalha ela prova definitiva de culpa ou mérito, a minha mensagem é que vale a pena, é que existe sucesso em passar por esse caminho. Então, o desafio é válido. Copo de água, meio-dia, tomei. Senhor Feliciano? Anote, porque tomando nota que você toma consciência às vezes de tropeços que você normalmente não perceberia. O copo d'água, se você se fazer a obrigação de tomar todo dia, você vai saber que aquele dia X você não tomou. Se você não fizer o compromisso de anotar que você tomou o copo d'água, isso vai passar despercebido. Teve um dia aí, mas aí o dia estava ocupado, aí não deu, e aí foda-se. Se você anotar, está lá registrado. Não tomei esse dia, falhei. Sob essa perspectiva, anotar a falha é mais importante do que anotar o sucesso. Né? Alexandre? Pô, legal pra caramba. Não, é legal. Eu, como eu disse aqui no início, esse assunto, nós conversamos sobre esses assuntos há mais de 10 anos, em mesa de bar, e é super legal estar colocando isso de uma forma registrada aí. Acho que agora vai ficar pra história, enquanto a internet permitir, enquanto nossa vida virtual permitir gravar esse tipo de coisa aí, a memória e o assunto está sendo tratado. Eu acho isso super legal aí, e que realmente concordo, vale a pena, e a gente, quem quiser se propor a fazer isso aí, pode buscar aí os contatos que estão aí no podcast, e eu acho que a gente pode dar uma ajuda aí para quem quiser buscar o caminho iniciático. Então, muito obrigado a todos. O objetivo, Alexandre, como a gente fala desde o primeiro programa, é justamente trazer as nossas conversas de bar. Foi assim que a ideia do podcast nasceu. A gente bebia, ficava muito louco, falando vários absurdos do universo, e a gente achou que isso era digno de registro. E enquanto os aliens não jogarem sobre a Terra um pulso eletromagnético que apague com todos os HDs, eu acho que teremos registros por muitos e muitos séculos aí, e espero que eles sirvam de algo para aqueles que nos ouvem. Obrigado a todos, mais uma vez, 93. Abraços. Caramba, gente, acabei de ter uma revelação, cara. Aquele maluco do Diário do Pão na chapa com manteiga que tinha em 90, Caralho, aquele maluco era mago, cara. Todo dia ele comia um pão na chapa com manteiga aviação e salsichne, brother. Manteiga aviação e Ele salsichne. escrevia lá no diário. O blog do pão com manteiga, eu lembro dessa porra.